bem-vindos ao podcast Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais grandioso, o mais fantástico podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o Rafael Coelho, um verdadeiro humano, um verdadeiro herói. Comigo estão Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Eu Quero Ver o Filme. Essa comunidade tão intensa e imensa que nunca nos deixa sós. Estamos aqui hoje para falar do filme Drive, de 2011, dirigido por Nicolas Winding Refn, diretor dinamarquês, com o roteiro de... Qual é o nome do roteirista, Leonardo? Hossein Amini. E baseado no livro de... James Sallis. E antes de começarmos, vamos falar rapidinho qual é o histórico de cada um do filme. Eu vi esse filme no cinema quando ele saiu, perto da estreia, acho que uma semana depois, e depois nunca mais. Eu achei um filme legal, divertido, meio tarantinesco na época... E só, assim, eu gostei. E a trilha sonora tá na minha lista de Spotify até hoje. Cara, então, eu justamente ia falar sobre a trilha sonora. Então, eu também vi quando esse filme saiu, em 2011, se eu não me engano, né? Inclusive, esse ano ele tá completando 10 anos, né, do lançamento dele. Sim. E ele sempre ficou na minha memória muito pelo estilo. Ele é um filme que o estilo salta aos olhos, né? Aquela ambientação retrowave dele, né? Então isso aqui sempre me acompanhou, eu sempre achei muito interessante, né? E, aliás, eu nunca tinha parado tanto para analisar esse filme, todos os detalhes, né? Mas o estilo sempre foi muito presente na minha cabeça. Foi um filme que eu revisitei algumas vezes, né? E a trilha sonora, como tu falou, é uma coisa que eu sempre ouço. Aqui em casa, tô sempre ouvindo, porque é muito marcante, né? E dá muito da ambientação do filme, então sempre... Drive sempre teve na minha cabeça. Pra mim, eu me lembro que eu assisti... É verdade, a trilha sonora abriu o caminho pra mim ouvir Churches hoje em dia. Pode falar, Leonardo. Não, Pode mas, falar, não tem problema. Mas pra mim, eu assisti o Drive, aliás, junto com vocês, né? Foi no começo de 2012. A gente foi todo mundo junto no cinema? Sim, a gente foi todo mundo junto. Todo mundo junto, até com outras pessoas, na verdade. E eu me lembro, assim... Até revendo o Drive semana passada, para nossa discussão, eu me lembrei o quão impactante foi ver Drive no cinema para mim a primeira vez, assim. Principalmente os créditos iniciais, assim, com a Los Angeles de noite, com todas aquelas luzes. Com certeza, para mim, foi uma das experiências mais legais, assim, que eu tive vendo um filme no cinema. Porque para mim foi um filme muito, de certa forma, diferente, assim, de muitas coisas que eu vinha vendo ou que eu vi. E eu concordo completamente, assim, em relação à trilha sonora. Acho uma trilha sonora muito marcante, uma trilha sonora que combina, assim, que se encaixa perfeitamente no filme. Desde aquela vez em 2012, eu acho que eu revi o Drive talvez 1, 2 vezes. Mas devo dizer que, revendo ele semana passada, assim, acho que eu tive uma impressão tão forte ou até mais forte que eu tive quando eu assisti ele em 2012. Uau. Eu tive uma leitura completamente diferente desse filme agora e eu não sei... Eu tô louco pra falar pra vocês, pra ver o que vocês vão achar. Manda. Mas vamos... Não, eu não vou falar a leitura agora, eu vou expondo ela conforme o filme vai andando, porque eu acho mais divertido. O jeito que isso vai funcionar é o seguinte, eu vou falar cenas-chave e a gente vai discutindo elementos, o que cada um acha, coisa e tal. É bem descontraído, bem divertido e vamos adiante. O filme começa com... a gente vê o nosso amigo motorista de costas, ele não tem nome, ele se chama motorista. Aliás, nós vamos ter que combinar como falar alguns nomes aqui, porque são... Eu acho talvez seja mais interessante a gente se referir ao nome do elenco, porque talvez para quem ouve seja mais... Às vezes a pessoa não lembra quem é, o nome da personagem, não sei. O que vocês acham? Acho que a gente começa falando, o Ryan Gosling é o motorista, Pode e depois a gente fica falando motorista, talvez. Eu não sei, aí falar motorista é muito estranho. Driver, fala driver. Minhas anotações estão todas motorista, driver. Pode falar driver. Fala driver. Acho que pode falar driver, mas... O nome do filme é Drive. Pode falar driver, mas às vezes também falar o personagem do Ryan Gosling, a personagem da Carey Mulligan. Tu pode trocar só pra... Pode ser. Só pra, enfim, mudar um pouco. Enfim, começamos o filme, ele está num quarto, falando ao telefone, e ele tá falando, basicamente é o código de honra dele,
que tudo deve demorar 5 minutos, nada mais, nada menos. 5 minutos antes ou 5 minutos depois, ele não tá nem aí. Naqueles 5 minutos ele é teu motorista, ele é tipo um Uber pra criminosos. Tu entra no carro dele, ele te leva pra segurança e tu segue a tua vida, ele segue a dele. Daí, disso, nós vamos pra... Enfim, é uma cena de ação. Ele vai com o carro até o lugar, os caras estão lá, eles vão lá, assaltam, ele liga o rádio, a gente ouve ele sintonizando na faixa policial, ele põe o relógio ali no volante, que é um toque muito legal. Ao mesmo tempo, ele liga num jogo... Vale a pena lembrar, antes disso, a primeira coisa, na verdade, que a gente vê é um mapa com anotações. Significa que alguém planejou alguma coisa. E depois disso, a câmera faz um pan e mostra... Pan, pra quem não sabe, é o movimento de câmera que mexe a câmera no mesmo eixo. E mostra uma televisão mostrando um jogo de basquete, que também vai ser importante mais além. Enfim, eles chegam no lugar, os caras já estão lá, eles entram no... Não sabemos o que é tipo um depósito... Não sei, não é importante também, né? Um depósito de alguma coisa, não fica claro o que é, né? Parece só... Não leva a crer que seja um grande roubo, né? Um grande heist, digamos assim. É tipo algo... Parece algo mais corriqueiro, assim, um roubo mais corriqueiro. Né? Até pelo jeito dos carinha ali, que são boca brava, mas são simplesinho. Eles entram, enfim, o driver põe o relógio no volante, liga o rádio, fica ali curtindo o momento dele, já controlando 5 minutos, correndo tempo. Quando um deles sai, entra no carro e o outro demora um pouco, o que mais além vai ser importante também. Eles saem, ele de novo fica evitando a polícia, daí acontece de tudo. Ele para atrás de um caminhão e eventualmente ele chega num semáforo, ele para e do outro lado tem um carro de polícia que vê ele, eles saem correndo, etc. E ele vai parar dentro de um estacionamento, que é onde está acontecendo o jogo de basquete que a gente viu antes. E a saída do jogo, ele sai do carro, tira a jaqueta, põe a jaqueta em cima do ombro virada, parece outra coisa, e põe um chapeuzinho e tchau. Os assaltantes ficam pra trás, o filme simplesmente nem tá interessado em mostrar eles. É uma introdução espetacular. Então, essa cena eu acho que ela é uma cena de introdução de personagem. Ela é uma introdução muito sólida e ela é muito necessária, porque todo o filme ele vai se pautar por essa personalidade do personagem do Ryan Gosling, do Driver, né? A gente percebe desde o primeiro momento que é um cara frio, é um cara de poucas palavras, né? E essa frieza dele, esse ritmo peculiar, ele tem uma outra rotação, uma rotação muito mais lenta, né, para agir, que contrasta com a velocidade que ele impõe ao volante, né? E a gente já vê de cara os gestos, os movimentos que ele faz, assim, tudo friamente calculado, né? Exatamente. Tem o final dessa cena, só fazer um parênteses, o final dessa cena, que ele tá com boné, é interessante notar que ele passa por policiais. É verdade, é verdade. Ele passa como se fosse um torcedor, ele acabou de ser piloto de fuga de um assalto, e o cara passa assim como se nada tivesse acontecendo, demonstrando uma frieza absurda. Ele passa pelos policiais, né? Não, eu queria pontuar também que nessa cena, né, nessa sequência dessa fuga, para mim é a sequência mais interessante de heist, assim, do filme todo, assim, porque não é necessariamente o carro do driver, do Ryan Gosling, fugindo da polícia, mas é mais, tipo, ele se camuflando nas sombras, ele se escondendo, né? Não é aquela fuga clássica, assim. Até comparado com as outras cenas do filme, assim, de perseguição, para mim é a mais interessante, porque é uma perseguição bem... ele não tá fugindo, claro, ele tá fugindo, mas ele tá fazendo isso se escondendo nos lugares, né? Se escondendo ali numa esquina, nas sombras e tal. Eu diria assim, que pra estabelecer ele... Oi? Eu diria que pra estabelecer ele como motorista não é a cena mais impressionante da história. Ele não faz grandes manobras mirabolantes, nem nada assim, mas mostra que ele é um cara que planejou aquilo e sabe o que tá fazendo. A gente tem até, inclusive, alguns... tem até takes dos
ladrões no banco de trás ali, olhando com uma cara de meio de surpresos. É bem divertido. É um cara super metódico, assim, né? Eu acho que foi isso que o Alexandre falou, assim, mas eu também... O que mais me chama a atenção nesse personagem e na atuação do Ryan Gosling é que é um personagem muito contido, né? Tipo assim, tu vê que é um personagem, tipo, muito contido, que tem muita, sei lá, muita raiva ou muita tensão interior que ele, digamos assim, na primeira metade do filme, sem querer dar spoilers, ele segura muito isso, né? É um cara que contém muito tudo. Mas eu acho que isso também é, de certa forma, algo geral no filme, né? Acho que tem outras personagens que depois a gente vai chegar nisso, mas, por exemplo, a personagem da Carey Mulligan acho que também é sempre contida, né? Parece que as atuações em si são sempre contidas e sempre minimalistas no sentido de, tipo, falar sempre o mínimo, né? Se expressar de uma maneira mínima, mas muito, muito incisiva, né? Um olhar, sei lá, uma troca de olhares, um olhar para baixo. Muitas vezes o personagem do Ryan Gosling, quando ele está esperando para os bandidos saírem de algum lugar para ele seguir com eles para algum outro ponto, ele está ali apertando a mão no volante, né? Daí tu vê aquele barulho da luva de couro dele, todo essa contenção, mas essa contenção que tá dizendo muita coisa ali, né? Eu acho que, inclusive, muito o conteúdo do filme é sobre isso, entendeu? É esse estudo dessa personagem, dessa natureza agressiva que ele tenta conter. Eu acho que é interessante a palavra contido que tu usou, porque às vezes a gente pode dizer, é uma atuação contida, e o pessoal pode pensar, não, é uma atuação porque ele fala pouco, é porque ele tem poucos gestos. Mas não, é uma atuação contida no sentido quase literal da palavra, né? Ele está contendo uma natureza agressiva e, sei lá, que depois no filme a gente vai ver que ele toma decisões éticas totalmente questionáveis, né? A mesma coisa que o Leonardo falou, eu pensei sobre esse filme, sobre as atuações. As atuações, principalmente do Ryan Gosling e da Carey Mulligan, elas se baseiam muito nas ações internas, né? A do Ryan Gosling, claro, é o protagonista, fica mais evidente. O Nicholas Refn está sempre com a câmera nele, utilizando, aliás, para demonstrar esses sentimentos, essa ação interna, planos mais fechados, né? E o tempo mais dilatado, ele dá mais tempo para o Ryan Gosling ficar em cena. E aí a gente fica imaginando o que esse cara está pensando, né? O que está passando ali por dentro. Porque a ação interna é um negócio difícil para o ator fazer. Tipo, o cara não tá fazendo nada, o cara não tem nenhum gesto, mas por dentro ele tem que transparecer que tem um turbilhão de agressividade ali. Né? E eu acho que nesse filme consagra o Ryan Gosling como um mestre disso, na verdade. Uhum. E a Carey Mulligan também. A Carey Mulligan também. Só que ela não tem o mesmo foco do Ryan Gosling, mas a gente fica pensando, pô, essa mulher, o marido dela tá na prisão. Ela não tá, sei lá, não tá numa condição financeira muito boa, ela tá criando filho com o marido na prisão, a gente vê que ela tá um pouco carregada, mesmo que ela, por fora, transpareça talvez uma delicadeza ou uma sutileza, né? Mas por dentro tem muita coisa ali também. Sim, eu tenho já minhas críticas a isso. Mas também, pra falar um pouco do motorista, eu acho que em retrospecto, assim, depois de ver um filme chamado Profissão Ladrão, de Michael Mann, que basicamente estabelece um arquétipo de personagem muito utilizado pelo Michael Mann e que eu acho que o Drive tá em diálogo direto, assim, não é... Eu não diria que é uma cópia porque é uma versão legal desse arquétipo, mas é um cara que ele é um criminoso, porém ele tem um código de conduta, tem uma ética própria interna que tem sentido pra ele e ele só joga dentro dessas regras, qualquer coisa fora disso, tá fora da zona de conforto dele e ele não quer saber. Porque ele sabe que esse é o jeito que funciona e é assim que ele vai fazer as coisas. E eu acho muito interessante isso. E geralmente, nos filmes do Michael Mann, ele explora um pouco mais a relação que o personagem tem com o mundo externo. E eu acho que aí, nesse caso, o Drive não é muito interessado nisso. O mundo externo que a gente conhece é bem pequeno, bem... Inclusive, assim, pela escala do filme em si, eu tenho uma certa bronca com os planos abertos de cidade que a gente vê. Que são super espetaculares e tal, mostrando Los Angeles de cima. Mas acho que, cara, o filme tinha que ser visto todo de dentro de um carro, tá ligado?
Não sei o que vocês acham disso. Mas eu, pessoalmente, acho que quebra um pouco a linguagem, assim. Pra mim não funciona 100%. Eu queria só complementar o que tu disse antes, assim, sobre o personagem do Ryan Gosling. Esse filme do Michael Mann eu ainda não vi. Mas eu acho que também esse personagem do motorista faz muita menção também, e isso tu pode ler em vários reviews do Drive, faz muita menção também a um arquétipo muito famoso do cinema norte-americano, que evidentemente é o cowboy, né? Acho que não é à toa ali que o Ryan Gosling em várias cenas tá com um palito de dente na boca ali, né? Tipo, isso faz referência direta ao herói solitário, né? Tipo, só que ao invés de ele ter um cavalo, ele tem um carro, né? É aquele cara mega silencioso, mega... Também, assim, tipo, o Ryan Gosling, o personagem dele nesse filme, claro, faz coisas erradas, mas ele, de certa forma, também tem um senso de justiça, né? Tipo, ele tem aquela coisa... Enfim, também tem aquela... Mais pra frente no filme tem aquela cena do aperto de mãos, mas eu não vou falar disso agora porque talvez dê spoilers, mas... um pouco isso, assim. Vamos seguindo. Vamos seguindo, mas só pra não deixar passar... Desculpa, só complementando sobre os planos abertos de Los Angeles, pra mim funcionou bem, assim, eu não acho que tenha sido um problema, eu acho que isso ajuda muito no filme, no clima do filme, mas se for ver, várias cenas, elas são filmadas de dentro do carro, né? Essa perseguição, essa fuga inicial que a gente vê no começo do filme, o ponto de vista, se eu não me engano, é praticamente todo de dentro do carro. Aliás, 100% dele, é isso que eu acho sensacional. Eu acho que quando o filme sai, quebra isso, tira um pouco pra mim. Pode falar, Alexandre. Não, eu acho que aí a gente tem... Eu tenho uma curiosidade sobre essas cenas de dentro do carro, que eu acho a fotografia delas muito legal. O diretor de fotografia até tem um nome dele aqui, só um pouquinho, vou ver aqui. Tá. O diretor de fotografia, nessas cenas internas de carro, ele se utiliza muito da luz incidente, dos postes de luz, né? Sei lá, dos letreiros que tem, das sinaleiras, dos semáforos, né? E isso se incide sobre aquela correção de cor que sempre corrige para um esverdeado, um tom mais verde, né? Dá um efeito muito bonito. Às vezes tu tem, sei lá, um vermelho, um âmbar, sei lá, são cores variadas. Isso dá um tom mais noturno para essas cenas, né? E uma curiosidade foi que o diretor de fotografia, o Newton Thomas Sigel, ele utilizou a Arri Alexa para filmar esse filme, para fazer essas filmagens. E eu acho que foi justamente perto do lançamento dessa câmera. E ele falou que ele utilizou essa câmera justamente porque ela tem um alcance dinâmico, que ele chama de Dynamic Range, né? Muito grande, que significa que ela capta bastante informação na sombra e na luz ao mesmo tempo. Né? Tu consegue ver mais. E como ele tinha muita cena de sombra, né? Tem sombra no rosto do Ryan Gosling e tal, e muita cena noturna, em baixa luz, isso ajudou um monte. Né? E essas cenas também me remetem um pouco a Taxi Driver, que é uma influência, acho que, nítida do filme, né? Com certeza, com certeza. Tem bastante Taxi Driver, apesar que... Enfim, vamos adiante. Eu acho que tem uma cena... É fácil de esquecer, mas logo depois da perseguição, tem uma cena assim que dura alguns segundos. Ele entrando num apartamento super escuro, tu não vê nada direito. Ele entra ali, fica uns minutinhos, larga uma coisa e volta e já tá dirigindo de novo. Daí que a gente vai pra próxima cena, de fato, que ele entrando no elevador, encontrando a personagem da Carey Mulligan, a Irene, ou Irene, ou como a gente quiser falar. E ali é aquele momento constrangedor, tá todo mundo no elevador, se olhando, ele olha meio de canto pra ela, dá um semi-sorriso. Daí ele fica olhando pro gurizinho, o elevador chega no andar, eles saem, curiosamente, no mesmo andar, o que torna mais constrangedor ainda, e pra mim aqui estabelece o começo da minha leitura alternativa, é que ele é um stalker. Porque ela sai andando e ele vai atrás dela. E é bem esquisito. E a gente... Cara, não sei, pra mim esse prédio parece um hotel até, quase, é muito esquisito. Esse prédio é um hotel. É um hotel? É um hotel, ele foi filmado em um hotel. Que legal. E daí a direção de arte montou os sets ali de cada apartamento, né? Mas se eu não me engano, ele foi filmado em um hotel. Eu vi isso em um dos making-offs do filme. O corredor tem muita cara de hotel. Tem. O quarto do motorista também, porque não tem nada, né? É um quarto super... Na verdade, assim, dá pra interpretar já de cara que ele é um cara que ele não mora ali.
Ele se sente em casa dentro do carro, dirigindo, e pronto pra sair a qualquer momento. No momento que uma coisa der errado, ele não tá mais lá. Tanto que o apartamento dele não é mobiliado, né? Tu praticamente não vê o que tem no apartamento dele. Não tem nada. Tipo, poderia muito bem ser um quarto de motel de qualquer lugar, assim. Exato, um robô mora ali, não um ser humano. Sim, exato. E essa cena do elevador, ela já estabelece aí uma sequência de cenas de elevador que tem nesse filme que são muito boas, né? Esse filme tem algumas cenas marcantes no elevador. E para não deixar passar, é a primeira vez que o Driver sorri nessa cena do elevador. Ele dá um sorrisinho de canto, e como a gente já está acostumado com essa frieza desse cara, aquilo lá quebra totalmente, né? A gente vê, nossa, com ela, ele sorriu pela primeira vez. Claro, significa muita coisa. Daí a gente vai pro supermercado, onde o motorista andando no corredor do supermercado, olhando coisa ali. Ele, pra mim, agora de novo, a minha leitura louca, parece mais que ele tá procurando alguém do que ele tá procurando coisas pra comprar. Ele vira a esquina, vê ela, separa. E tipo, é como se tudo tivesse sido calculado, é muito estranho. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que no fundo dessa cena, quando ele dobra uma esquina a certa altura, dá pra ver cervejas Corona no fundo, e esse é basicamente um filme secreto da série Velozes e Furiosos. A minha leitura... Daí, acho que a tua leitura já é interessante. vamos entrar na tua leitura, só um minutinho. Daí a gente sai do supermercado, o driver põe as suas compras em cima do capô do carro, olha pro lado, a gente não sabe por quê, e ele vai ajudar a Irene, que tá lá com o carro parado, fumegando. De novo, muito suspeito. Eu diria que dá pra imaginar que o driver tenha mexido alguma coisinha ali antes de estar no supermercado. O que tu ia falar, Leonardo? Tu quer te defender agora ou tu quer que eu complete o meu combo antes? Completa. Completo? Porque na cena seguinte, eles vão de volta pro apartamento da Irene. Inclusive, o driver não leva nem as compras dele, ele leva só as compras dela. Ele pergunta onde vai largar, larga as 2 sacolas e acabou. As compras dele ficaram no capô do carro, sei lá eu que fim levaram. Daí ele dá um palito de dente pro Benício, filho dela, que é apresentado nessa... Não, já tinha sido apresentado, mas a gente fica sabendo o nome quando ela mostra uma foto com o pai dele pro driver. Também é a cena clássica que ela pergunta pra ele o que ele faz e ele fala, I drive. E é muito legal. Mas, enfim, pra completar meu combo... Sim. E daí, nessa cena, ele fala pra ela casualmente, olha só, acontece que eu trabalho numa garagem também, numa oficina mecânica. O teu carro que, olha só, por coincidência, tá estragado. De repente, tu quer... Ele não fala isso, né? Isso é tudo subentendido. Mas é muita coincidência até esse momento. Esse cara que um dia viu uma mulher no elevador, perseguiu ela pra dentro do prédio hotel, depois encontrou ela no supermercado, o carro estragou e ele trabalha numa oficina. Cara, eu vou te dizer uma coisa, essa tua leitura não é tão absurda. Eu acho que não. Vou te dizer isso, cara. Não, sabe por quê? Porque, bom, pelo menos na minha visão, tu falou até da ausência de contato com o mundo externo e o quanto isso te incomoda um pouco, né? Mas pra mim esse filme é um filme sobre o mundo interno. Sim, sim. Ele é um filme sobre o mundo interno daquele personagem, né? Ele obviamente tem um arquétipo do anti-herói, mas ele não utiliza o arquétipo do anti-herói como, sei lá, um apoio para a narrativa, né? Ele se debruça sobre o arquétipo do anti-herói e tenta analisar o que tem ali por dentro, né? Sendo assim, esse cara é um cara cheio de raiva ou de agressividade, né? E no momento que ele vê uma pessoa que talvez desperte alguma coisa diferente disso dentro dele, talvez ele queira se apegar nisso. E ele começa a perseguir isso. Eu acho que tem um pouco de complexo de herói ali na coisa também. Que ele vê ela com o filho e, eles são vulneráveis, de certa forma. E ele meio que se coloca numa posição de proteger eles. Mas também já estamos pulando horas adiante. Eu ia só complementar antes que eu realmente vendo, todas as vezes que eu vi o filme, eu não fiz essa leitura do Stalker. Eu sempre vi essas cenas como o cara que por acaso encontrou ela e o filho no supermercado, né? Mas eu entendo de onde tu tá tirando essa teoria, assim, eu não descarto essa teoria, porque
É um pouco o que o Alexandre falou, né? Eu vou deixar bem claro agora, eu não acredito 100% nessa teoria. Eu não acho que o filme realmente esteja contando isso. Eu acho que o filme é bem direto e bem claro nos objetivos dele. Isso acaba sendo uma leitura possível justamente por ser vago demais, assim, em alguns momentos. Eu acho que tem coisa ali que tu tira... E não sei se é intencional ou se não. Eu sei de uma coisa. De umas das entrevistas que eu vi, o diretor tá falando sobre o filme e ele fala... é um filme muito legal, de ação, papapá. E é muito interessante ter um personagem que é um psicopata. E termina assim, e eu fiquei, opa. Sim. De repente, não é tão absurdo. Eu acho que não é nem 8 nem 80, não é 100% que a minha leitura é bizarra, mas também não é 100% pra ser lido como um personagem 100% simpático e é um herói. Não é, a gente sabe. Eu acho o filme propositadamente não deixa isso no ar, assim, tá? Tu pode achar isso um pouco, tu pode achar muito isso, tu pode não achar, né? Eu acho que e tem cenas super, que vão vir que super válido. Que essa teoria do Stalker não se sustenta tanto. Mas eu achei... Mas essa ânsia por ser um herói faz todo sentido, né? Uma das trilhas, a trilha principal do filme diz, né? Real human being and a real hero, né? Tipo, é um ser humano real e um herói real, né? Então tem ali, talvez, faça a relação com essa vontade que ele tem, né? Com esse momento que ele enxerga para ser um herói. Sim, inclusive, a música nunca é diegética nesse filme, né? Ela é sempre externa ao filme. Dá pra teorizar que a música, na verdade, é a interioridade do personagem, é o que ele tá pensando. Isso até é um ponto muito interessante que tu levantou, porque uma das coisas que me chamou muita atenção nas entrevistas do Nicholas Winding Refn foi que quando ele na pré-produção do filme, quando ele estava com o Ryan Gosling, né, na verdade, assim, antes da pré-produção do filme, até quando o Ryan Gosling meio que estava interessado que o Nicholas Winding Refn dirigisse esse filme, os dois estavam dirigindo por Los Angeles juntos, né, no mesmo carro. Eu vi essa história. E o Ryan Gosling estava dirigindo Peraí, o carro. tu tá esquecendo de um detalhe muito importante. O diretor estava... Ele foi pra Los Angeles, na verdade, negociar um filme com o Harrison Ford, no qual o Harrison Ford ia morrer, e o Harrison Ford não queria morrer. Então acabaram aí as discussões, e ele tinha dias em Los Angeles sem fazer nada, e assim, tinha tempo livre e começou a se encontrar com pessoas, só que nesse meio tempo a história ele que eu vi foi um pouco diferente. Essa eu vi numa entrevista dele que é genial, eu recomendo ver, inclusive. Tá no YouTube, eu posso botar o link na descrição depois. Mas aí ele fala que tava gripado no dia e tava chapado de remédio, e daí saiu pra se encontrar com o Ryan Gosling num restaurante. E os dois não falaram sobre filme, não falaram sobre nada. Falaram sobre coisas randômicas. Parece que a conversa entre os dois não... Parece que a conversa entre os dois não tava fluindo muito, né, no restaurante. Tipo, não tava fluindo muito. E daí o diretor... vai lá. E daí o diretor pediu pro Ryan Gosling, tu pode me levar pra casa? E o Ryan Gosling, a primeira vez que encontra o cara, já pede pra levar ele pra casa. Estranhou um pouco, mas aceitou. E daí eles entram no carro, tá aquele silêncio constrangedor. Ryan Gosling liga o rádio e começa a tocar R.E.O. Speedwagon. E diz o Nicholas Refn que ele começou a gritar, a cantar e chorar as letras. E naquele momento eles tiveram um verdadeiro link entre eles na cena. Na verdade, a música que eu me lembro que o Winding Refn falou era I Can't Fight This Feeling Anymore. E que daí, quando ele ouviu essa música no carro com o Ryan Gosling, o diretor, o Nicholas Winding Refn disse, eu sei, o filme vai ser sobre um cara que dirige por Los Angeles ouvindo música pop no carro dele, porque essa é a única forma dele colocar os sentimentos dele pra fora. E tipo, é basicamente isso, né? É a música do R.E.O. basicamente isso. Sim. 100%. E, cara, vendo as entrevistas com o diretor, eu pensava, esse cara deve ser um daqueles diretores que gosta de fazer filmes cool, ele deve ser um cara meio cool. Não, ele é um nerd. Ele é um cara bem abobadão, até, no sentido legal, assim. É um cara bem divertido. Eu não esperava. Eu tenho uma entrevista dele com o Ryan Gosling, que é só piada o tempo inteiro e é maravilhosa. Eles ficam falando que se amam e é genial. Eu chorei vendo. É genial. Daí, enfim, ali do apartamento, corta pra a Irene andando com
o Benício numa praça e o stalker deles observando de uma janela. Que é uma cena bem estranha, na verdade. Eu não sei exatamente por que ela tá no filme. Mas isso também não é importante. Concordo um pouco. Nisso, daí a gente corta pro personagem que já tinha sido introduzido, mas eu esqueci de falar. Na introdução mesmo, é o cara que entrega o carro pro motorista. Que é o Shannon, atuado pelo Bryan Cranston, famoso pelo Breaking Bad, que é genial. E quando eu vi o filme, eu gritei, Walter White! Eu não lembrava que ele tava aqui. Vou pegar essa deixa aí do Walter White, né, do Bryan Cranston, pra falar uma coisa que me chamou a atenção também, revisitando o Drive, que é o elenco, cara. Esse elenco desse filme é muito bom. Né? E ele cresce 10 anos depois, quando a gente vê o desenvolvimento da carreira de alguns atores que 10 anos atrás não eram tão renomados assim. O próprio Ryan Gosling, claro, já tinha feito outras coisas, mas Drive, acho que alavancou a carreira dele. Com certeza. A Carey Mulligan, que, pô, hoje em dia falar do talento da Carey Mulligan chover no molhado, ela tá, bom, recentemente indicada por Bela Vingança, o Oscar, né? O Oscar Isaac, né, fez Inside Llewyn Davis, o Star Wars. Esse é outro que eu gritei quando vi no filme, porque eu não lembrava que ele tava no filme. Ex Machina. E é um papel até E, cara, subutilizado, eu diria. Com o nome de personagem, um dos nomes mais legais, Standard Gabriel. Standard, que proporciona aquela piada maravilhosa, né, que a Carey Mulligan fala. Não. Eu conheço... Segura, que essa nós vamos falar mais além. Eu vou estragar? Vou segurar então. Mas daí corta pro Bryan Cranston reunido com... Bryan Cranston não, desculpa, o Shannon reunido com o Bernie, atuado pelo Albert Brooks, que também dispensa introduções. Um cara que tá desde o Taxi Driver, fez de tudo, até o Dr. Dolittle. Tá no filme dos Simpsons. E muito importante, ele faz um tubarão no Procurando Nemo. E sim, a gente vai falar de tubarão no Procurando Nemo. Bom link. Daí ele tá no restaurante, numa pizzaria, comendo comida chinesa, falando com o Bryan Cranston, o que é estranho, mas enfim. Cada um, né? Eu já tive vontade de pedir comida de outro restaurante dentro do restaurante. Ele tá reunido com o Bryan Cranston, e o Bryan Cranston tá tentando vender pra ele a ideia de que nós temos que comprar um carro de stock car, porque eu tenho um motorista, esse cara é tipo o Neo dos carros, ele vê o código, ele vai dirigir absurdamente, ele vai ganhar tudo... E se a gente investir agora, eu não lembro quantos dólares mas é bastante dólares, a gente vai poder ganhar dinheiro legitimamente, sem nem roubar ninguém. O Bryan Cranston basicamente quer virar um cara honesto e seguir a vida dele. O Albert Brooks, que nessa altura a gente não sabe o que faz, o Bernie, ele nem presta atenção direito, quando fala do dinheiro só que ele, manda o dedo pro cara. E um pouquinho mais além na cena entra um outro personagem que é do Ron Perlman, o Nino, que é o dono da pizzaria. Um dono de pizzaria judeu, que o Albert Brooks faz questão de jogar na cara dele. E ele brinca com o Shannon e fala, como é que tá a tua perna? O que também vai ser mais importante, mais além. Não sei, alguém tem alguma coisa pra falar dessa cena especificamente? Eu achei uma cena... divertida, assim, uma cena bem padrão de filme, estabelecendo o que cada um quer. Eu acho que essas cenas da pizzaria, essa e outras, elas são aquelas cenas mais clássicas, assim, de máfia, assim, né? De tipo, estamos planejando alguma coisa aqui, tipo, aquela... Não são, tipo, longe disso, não são diálogos ruins, mas eu diria que são aqueles diálogos mais tradicionais de máfia, sabe? Vamos fazer uma coisa escusa, vamos não sei o quê, tipo... apesar que ali é o contrário, ele quer se tornar honesto. Não, nós vamos ganhar dinheiro correndo. Mas eu digo, tipo, mais o Albert Brooks e o Ron Perlman, eles fazem mais esse papel, assim, dos mafiosos tradicionais, assim, sabe? De certa forma, um pouco kitsch, mas é o kitsch que funciona muito bem, assim. Eu acho que essas personagens, inclusive, elas contrastam com o Driver, né? São personagens que tu percebe, o Albert Brooks e o Ron Perlman, ali, né? Os caras são ruins mesmo, né? Sim. Tipo, como os caras são sangue frio. Eles são muito sangue frio. E ao contrário do Driver, parece que eles não têm o mesmo código de conduta, sabe? E eu acho que, assim, a diferença entre o anti-herói e o vilão
é o foco que a direção dá para os aspectos humanos da personagem, né? Para mim, isso é evidente nesse filme, né? E esses personagens ali, a gente vê eles assim, quase do início ao fim com... Tá, tem algumas cenas, como o Rafael falou, que não são tanto, mas quase do início ao fim a gente vê que os caras são muito sangue frio e eles são ruins mesmo. E assim, também em contraste... Desculpa. Só fazendo um adendo, eu achei muito bom isso que o Alexandre falou, mas também me veio à cabeça que, dependendo de como fosse o ponto de vista do filme, assim, como seria o tratamento do filme, o personagem do Ryan Gosling poderia muito bem ser o vilão de algum filme também, né? Poderia, sim. Sim. Se seguir a teoria do Stalker, ele é 100% o vilão do filme. Inclusive, mais do que esses caras que são criminosos mesmo. Por motivos que a gente vai discutir um pouco mais além também. Outra coisa que eu acho interessante, muito baseado no que o Alexandre falou, é que, tipo, também outro contraste do motorista para os outros é que o driver é 100% cálculo, 100% plano. E esses dois não, eles parecem que é 100% impulso e emoção. O cara chega e eles falam piada, falam coisas de um jeito bem espontâneo, assim, bem mais, sei lá, diferente. Na cena seguinte temos o motorista dirigindo um carro de Stock Car. É bem rapidinho, daí ele é apresentado pro Bernie. Tem uma das minhas falas favoritas do filme, que é o Shannon do Bryan Cranston diz pra ele, aperta a mão do Bernie. Ele, não, minha mão tá suja. E o outro, minha mão tá suja também. Que é um bom toque de personagem, porque ele é um criminoso e ele tá com as mãos sujas, é perfeito. Eu acho que essa cena que eu queria falar antes, assim, né? O motorista diz, minhas mãos são um pouco sujas, e o Albert Brooks fala, as minhas também. Mas eu acho interessante, evidentemente, essa metáfora do Albert Brooks é mais evidente, tá? Que as mãos dele estão sujas porque ele é um mafioso. Mas eu acho que as do Ryan Gosling também, as minhas mãos são um pouco sujas. Claro que é também porque ele estava dirigindo, mas eu acho que, em parte, também é um pouco de, tipo, as minhas mãos estão um pouco sujas por causa dos crimes que eu cometo, né, de ser piloto de fuga para bandidos, mas eu não sou tão sujo assim, ou eu não me considero tão sujo assim, tipo, eu não sou tão criminoso assim, né? Que isso até foi um dos reviews que eu li, não me lembro qual agora. Eu sempre gosto de dar crédito para as pessoas, mas agora é bom dar crédito. Qual foi, assim. É bom dar crédito. Se eu conseguir achar... Agora eu não sei onde foi. Bom. Sim. Tá, tem uma coisinha nessa cena que me chama atenção também, cara, que gera uma tensão. Aliás, esse filme gerar tensão sei lá, ele gera em quase todas as cenas. Mas a demora que o Ryan Gosling tem em apertar a mão, até a fala dele, as minhas mãos estão um pouco sujas. Essa demora de apertar a mão nos deixa numa tensão, tipo, cara, tu não vai apertar a mão, ele tá estendendo a mão pra ti. Mas isso eu acho que demonstra um pouco o grau de antissocialidade da personagem também, né? Tipo, essa distância com a sociedade. Ele não sabe bem... Fala. Desculpa, só o crédito, tá? Eu acho que foi no review do The Guardian ou do New York Times. Foi algum desses, eu acho. Tá? Justamente, ele tem essa dificuldade de confiar em pessoas, né? Isso fica bem claro nessa cena, eu acho. Outra coisa que me chama atenção é na negociação, o Shannon, quando tá falando pro driver, fala, olha só, não fala nada, mas eu tô tentando baixar o preço, não sei o quê. Chega ali, eles têm a conversa, o driver sai, e o Shannon fala, vai ser tanto. E outro diz, eu ofereço 100 mil a menos, e eu fico com 70%, e o Shannon já imediatamente, tá, ok. É tipo, o Shannon vai parecendo cada vez mais simples, mais simplório, menos capaz, é só um cara, é só um paizão mesmo, não é? Uhum. Ele tá bem acima do nível dele ali. Sim. Daí a próxima cena que nós temos é a Irene chegando na oficina. O Bryan Cranston recebe ela, fica falando várias coisas. É isso, ele meio que já saca que ela e o driver tem uma coisa e sugere, teu carro vai precisar ficar mais uns dias aqui, ele pode te levar pra casa, e tem ali um momentinho que ele fala pro Ryan Gosling e ele, meu carro tem 100 rodas, é uma piadinha engraçada. Mas eles saem de lá. E daí tem a fala, uma das mais sinistras do filme também, principalmente se tu acreditar na teoria do Stalker, que ele fala, você quer ver uma coisa? O que é muito estranho pra se falar pra alguém que vai levar numa carona. Pode ser.
Mas não, eu ia dizer que A teoria tá indo longe demais. a piada anterior do que o Ryan Gosling faz, meu carro não tem rodas. Agora, em retrospecto, eu acho que talvez seja... Não sei, não me parece ser uma piada que ele faria, sabe? Não me parece um personagem que faz piadas. Se tivesse talvez um ponto da atuação toda dele que eu acho que não... que eu questionaria um pouco, porque eu acho um filme excelente, seria esse momento, assim. Não sei se teve muito a ver com o personagem ali. Enfim. Não, eu acho que ali mostra que ele tá sempre mexendo no carro, a gente vai ver isso mais além também. Ele tá sempre mexendo alguma coisa, tentando melhorar o carro. Ou... Não fica claro, porque nunca é mostrado em detalhes. Mas também tem uma cena mais além que ele tá mexendo no motor, presumivelmente, do carro dele. Então, tipo, as rodas não estão no carro, porque ele literalmente tá ali no carro, na mecânica, consertando o carro dele, ou fazendo alguma melhoria, ou algo assim. Pelo menos foi essa leitura que eu tive, assim, dessa... É uma piada, é o que ele usa de subterfúgio pra passar uma humanidade ali naquele momento. Mas eu acho que tem um motivo por trás, não é só solto. Sim, sim. Daí eles saem pra passear, eles vão pro LA River. Aí eles saem um pouco do personagem, porque ele começa a rir, a música sobe. Nós temos a primeira versão... A primeira vez que toca a música He's a Real Hero, blá blá blá. Alexandre quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu acho que essa cena, sim. Essa cena é a mais feliz do filme. Sim. A mais alegre. Eu acho que justamente ele ter feito a piada é porque, principalmente na primeira parte do filme, a gente vê que o comportamento dele muda quando ele tá com a Irene. Sim. Né? Ele parece que ali é o ápice dessa esperança interna que ele, dentro daquela agressividade, ele conseguiu localizar ali. E quando ele tá com a Irene e com o Benício dentro daquele carro, a própria correção de cores é mais solar, a cena é toda mais solar, né? Uma cena muito bonita, aliás, o carro passeando pelaquela estrada ali molhada, chão molhado, né? E ele sorrindo dentro do carro, né? Uma cena que é uma exceção no filme, né? Uma cena feliz. O mesmo lugar onde o Schwarzenegger pulou de uma ponte com um caminhão. O LA River é famoso. Tem uma cena do Jackass clássica também, que eles pulam aquilo ali. Aqui em Porto Alegre seria equivalente ao quê? A dirigir no... Putz, qual é o nome? Putz. Na Ipiranga. No Arroio. Na Ipiranga lá. Arroio de Lujo. Dirigir meio de lado, assim, no Arroio de Lujo. Ia ser bem romântico, eu acho. Pros padrões de Porto Alegre. Seria. Isso também é interessante, é que ele tá dirigindo e é o momento mais feliz dele no filme. Não é só porque ele tá com a Irene, é porque ele tá dirigindo. Pra mim isso também é importante. Porque mesmo nos outros momentos felizes dele com a Irene, ele nunca tem aquela risada mais solta. Sim. Eles brincam no laguinho. Sim. Ele tá dirigindo com ela. Exatamente. Eu acho que é a combinação das coisas, não é só uma coisa ou outra. Eles brincam no laguinho ali e tal. A essa altura o Shannon perdeu toda a moral comigo, porque ele libera o cara do trabalho no meio do dia, assim, o cara não volta nunca mais e não tá nem aí. Não, beleza, ele foi namorar, ótimo. Daí tem uma cena que... essa é a cena que eu não gosto, que eu acho meio brega. Que apela pra também um estereótipo muito chato. Que é a Irene, ao ponto de vista dela, vendo o driver levando o Benício no colo. E é tipo aquela coisa, ele é como um pai pro meu filho, papapá. Acho meio piegas. Cara, mas eu não concordo. Eu gosto... Assim, eu não vou dizer que eu adoro essa cena. Mas não me incomoda. Mas é que eu acho que tipo, também tem a questão do Drive... Ele é, de certa forma, um filme meio brega, né? Mas um brega que é bem feito, assim, tipo... Tanto do figurino do Ryan... Não sei se eu concordo. Opa! Tanto do figurino do Ryan Gosling, que pode ser visto como um pouco brega, até, sei lá, entendeu? A paleta de cores do filme, ou a estética do filme. Mas eu não digo um brega no sentido, tipo... Como se fosse algo negativo. Porque o brega não é algo... Sim. Né? Acho que às vezes a gente tem um pouco essa conotação de que é algo negativo, mas não é. É muito do jeito que ele que é utilizado, assim. Pra mim a questão da jaqueta é mais pra passar essa coisa atemporal. O filme é praticamente como um anos 80 paralelo, que não se define bem. Sim. Mas, cara, inclusive tem coisas tecnológicas que a gente vê, os carros na rua, quando aparecem pra mim é meio chocante. Não o carro do motorista, que tem um clima mais retrô, mas os outros carros, quando são modernos, eu fico, esse filme não é pra ser da década de 80, ele só tem essa vibe. Sim.
Cara, mas essa estética do Drive, ela é uma referência, ela Claro, virou uma claro. referência. Eu acho que esse estilo do Drive foi muito do que ajudou a fazer esse filme, tornar esse filme um clássico Sim. moderno. E para mim ele já é um clássico moderno, Drive. E esse estilo mais retrowave, até eu ia falar a estética externa do filme, né? As fontes escolhidas, os cartazes, né? O material de divulgação, ajudou a criar o imaginário das pessoas Sim. sobre o filme. Coisas que às vezes nem estão dentro do filme, mas estão no material de divulgação, sabe? E virou referência a paleta de cores da divulgação, dos cartazes, aquela fonte meio rosa, meio lilás, né? Aquele estilo de fonte. Muita coisa que veio depois adotou esse estilo, né? E o Retrowave veio com Inclusive, força se depois for disso. procurar discos de banda de synthwave no Spotify, boa parte das artes de disco, tu vai ver que são parecidas muito com Drive. É aquele tipo de fonte, cores fortes, rosa, choque. Mas assim, a estética eu acho muito legal. A jaqueta também tem a questão do escorpião também, que a gente vai discutir mais além, certamente. Daí, nessa cena que ele tá levando o Benício, tem outra implicância minha. É que ele tá com a camisa suja da mecânica ainda, tá ligado? Pô, podia ter trocado, fazer uma presa, pelo menos. Se a gente vai implicar com isso, então a gente vai implicar cada ponto do filme, a gente vai ficar falando do filme até amanhã. Eu vou te dizer, cara, esse cara parece não ser um cara que se importa muito com sujeira. Tem outras cenas que deixam isso mais evidente. Outra coisa interessante, depois que eles chegam no apartamento, ela pede desculpas por deixar ele sem graça no trabalho. O que também é estranho, não sei como interpretar isso. Alguma ideia? Em que sentido? É basicamente como se ela tivesse ido lá sabendo que ia encontrar ele. Não, mas ela fez isso. Outra coisa legal de falar é que a mecânica fica em Reseda, na Califórnia, que é o mesmo lugar onde Karate Kid se passa. Opa, interessante. Também é um baita filme que a gente vai ter que revisitar a certa altura. Karate Kid e a série Cobra Kai, disponível na Netflix. Eu tô louco pela próxima temporada do Cobra Kai. Cobra Kai que faz aquilo que o Leonardo falou, que é trocar o ponto de vista da personagem, do vilão. No caso do vilão, é verdade. Ele passa a ser o protagonista, anti-herói no caso, né? Que no caso era o vilão dos filmes, né, dos anos 70, 80, não lembro de quando. Mas dos filmes originais do Karate Kid, o Johnny Lawrence passa a ser na série um dos melhores personagens. O Daniel San vira um bundão que também é muito engraçado e é genial. Mas enfim, daí temos, acho que agora tem uma sequência dele também dirigindo com ela, e ela põe a mão em cima da mão dele, a mão que tem aliança, a gente fica, olha só. A gente esqueceu de falar totalmente. Acho que só o Alexandre citou rapidinho, mas ela fala antes que o marido dela tá na prisão, não fala o nome dele, mas ele tá na prisão e daí não e é só isso. E ela tá solitária, e o vizinho dela é o Ryan Gosling, óbvio que ela vai fazer alguma coisa, né, porque todo mundo é humano. A próxima cena é o Nino e o Bernie na oficina, eles estão lá com o Stock Car. Não tem nada muito relevante aqui, tem umas piadinhas meio de gosto duvidoso. Tem um que fala que a parte interna que conta e não a externa, que também é meio que trazendo subtexto pro texto. De importante nessa cena que a gente fica sabendo é que o Shannon conta como ele conheceu... Não, desculpa. Eu vou... O Bernie disse como conheceu o Shannon, né? Mas antes disso, tem uma outra cena importante de falar sobre conhecer, que é o Shannon falando como conheceu o Driver, que ele tava na oficina dele e um dia o cara apareceu procurando trabalho. Ele disse, vou testar esse guri. Ele mostrou um talento incrível, fez coisas que o Shannon disse que são inacreditáveis e contratou ele pagando metade do salário oferecido e o outro aceitou na hora. E ele tem explorado ele desde então, o que ele fala pra ela não falar pro Driver. Ele fala pra Irene, né? O Shannon fala pra Irene. Ele tem o mais clima de pai da história nessa cena e é sensacional. Sim, Bryan Cranston é um tesouro. Mas daí, então, quando eles estão vendo o Stock Car, o Bernie conta como conheceu o Shannon. O Bernie era produtor de filmes, o Shannon era dublê. E aqui a gente tem um insight um pouco melhor da relação do Shannon com o Driver, que ele meio que se identifica. Também outra coisa que esquecemos de falar é que o Driver trabalha como dublê de filmes durante o dia. Inclusive tem uma cena que aparece ele vestido de policial, ele põe uma
uma máscara de borracha pra fazer a cena, pra ficar parecido com o Vin Diesel, porque ele tá filmando Velozes e Furiosos. Uhum. A introdução dessa máscara é importante, né? Porque depois o filme vai buscar essa máscara lá no final. Além de todo, a simbologia da máscara, que já é batida, mas de estar escondendo uma outra personalidade e tal. E aqui nessa cena o Bernie vai lá, cumprimenta o motorista. E isso também é meio que, pra mim, é um paralelo bem claro com uma cena do Profissão Ladrão também, do Michael Mann, quando o personagem do Robert Prosky contrata o protagonista e eles falam pra ele, tu é da família agora, se precisar de alguma coisa, fala comigo, eu vou resolver teus problemas, eu vou cuidar de ti. Que é uma coisa sempre suspeita e sempre problemática em filmes. Daí corta pra próxima cena, o Driver tá uma cara sensacional, criança meio abobado, assim, eu tô vendo uma coisa divertida. Eles estão vendo o desenho e o gurizinho fala, ele é um malvado. Por quê? Porque ele é um tubarão. Que alguém podia ensinar pro guri que as pessoas não são más pela aparência delas, mas tudo bem. Cara, essa cena é importante. Sim. Essa cena é uma cena que tinha passado batida por mim na primeira vez que eu vi o filme. 100%. E depois eu revisitei e pensei, mas esse é um diálogo sobre tubarão. Mas daí eu me dei conta. O menininho fala que tá vendo o tubarão. Mas é claro que ele é o vilão. Ele é o tubarão. Tu não tá vendo que ele é o tubarão? Daí o Ryan Gosling fala, mas os tubarões não podem ser mocinhos? Alguma coisa assim ele fala, sabe? E é a primeira vez que a gente vê que ele tem esse conflito, que ele quer mudar uma coisa nele, ou ele tem dúvidas sobre a própria natureza interna dele. Tipo, ele acha que ele sabe que ele é um ser agressivo, e ele fica pensando, talvez ele pense, mas será que eu não posso ser o herói? Será que eu não posso ser o mocinho? Né? E ali a gente tem isso, uma das primeiras vezes que isso é exposto. É verdade, basicamente é o tema do filme, né? Mas além, eles vão também tornar o subtexto texto. Enfim. Daí temos a cena que eles estão dirigindo de noite com a Irene. E ela fala, meu marido vai sair da cadeia. E daí eles... ela recebe um telefonema, presumivelmente um telefonema off-screen, a gente não vê. Mas ela fala que ele vai sair da cadeia em uma semana. E, cara, eu não sei quanto tempo eles estão andando juntos. A gente só viu eles brincando de casinha. Ele trazendo compras, ele sendo... mais um protetor mesmo, não tem nenhuma paixão retratada ali. Não sei, pelo menos eu não leio aquilo como romance. Eu acho que tem uma paixão, mas... Eu não li aquilo como romance. Eu acho que tem uma paixão... Eu li como romance e paixão, mas é uma coisa completamente platônica. Completamente platônica, contida. Mas eu vejo ali. Mas é, de novo, aquela coisa que a gente tá falando antes, sabe? De ser muito um filme sobre sensações, emoções contidas. O driver, o motorista, no caso, ele não toma iniciativa, mas a Irene também não toma, né? Acho que é muito isso. A essa altura eu tô lendo ele praticamente como um incel que foi jogado na friend zone e tá... eu vou brincar de casinha, eu vou ajudar ela. Daí ela vai gostar de mim, se eu chamar ela de My Lady, ela vai cair por mim e nada acontece. Ok, ela gosta dele porque ele é útil. Nada mais. Mas tem uma paixão contida e isso gera uma tensão, que aliás o filme gera tensão para vários aspectos, né? Ele tem a tensão para violência, a tensão para, sei lá, a dúvida, e tem essa tensão passional entre eles também, né? Entre o personagem do Ryan Gosling e da Carey Mulligan. A gente saca desde o começo que tem alguma coisa ali, né? E é recíproco, né? Só que não acontece porque eles estão contendo esse impulso de, sei lá, de dizer alguma coisa, de demonstrar essa paixão de alguma forma, né? Então, mas isso tem ao longo de todo o filme, né? Tem só uma cena lá mais pra frente que depois a gente fala sobre ela. Que, inclusive, eu tenho outra teoria... acho que não é tão teoria, porque a cena em si deixa claro. Daí a próxima cena que nós temos é a festa de boa-vinda pro Standard. Gabriel Standard. E entrecortado isso com o Driver no quarto dele, no escuro completo. Ele nunca liga a luz do quarto. É interessante isso. Ele tá trabalhando no motor, em casa, que é estranho, mas ok. Acho que pessoas obcecadas por carros. Eu não sei nada de carros, então isso pra mim não significa nada. Há uma curiosidade, né? O Nicholas Winding Refn também não dirige. Ele reprovou 8 vezes na prova da autoescola. Gênio. O que eu acho um toque genial para ser diretor desse filme. Daí a gente descobre que o Gabriel Standard é o Oscar Isaac, que eu sinceramente não lembrava que estava nesse filme.
Só a presença dele muda o filme. Ele é um cara que tem um potencial, assim, pra ser movie star já há muito tempo. Demorou pra estourar até. E ele, aparentemente, é uma pessoa querida, porque a festa de eu nunca vi uma festa de boas-vindas pra alguém que saiu da cadeia cheia de convidados, balõezinhos e coisas. É tipo uma festa, parece festa de criança, é muito legal. Mas a Irene... Mas a gente nunca sabe por que ele foi preso. Não, a gente não sabe por que ele foi preso. A gente sabe por que ele foi preso? Pode ter sido preso injustamente, inclusive. Acredito que sim, cara, porque se for pelo track record dele de bandido nesse filme, ele é um fracasso. Bom, enfim, vamos entrar nisso em seguida. Daí... Não, eu só queria fazer um adendo, porque eu acho legal nesse filme que a gente sabe muito pouco sobre as personagens, sabe muito pouco sobre o background das personagens. E isso eu acho uma coisa muito legal. Eu gosto muito de filmes que só te jogam os personagens assim, sem muita explicação. Sem, tipo, história pregressa e tal. Eu acho isso muito bacana. Mas só isso. Ele vai fazendo o espectador pensar sobre isso daí, né? Porque como a gente não tem isso, ele trabalha muito com o subtexto construído pelo próprio... Nos convida, né? Enquanto espectadores a... Pô, esse cara, qual foi a história desse cara? O que esse cara tá pensando, né? Tu não tem nada, sei lá, mastigado pra ti, então tu acaba sendo mais ativo na interpretação. É legal isso mesmo. Daí... acho que ele tá... Eu não lembro porque ele tá saindo do... se eu esquecer de alguma coisa, vocês lembrarem, por favor, me corrijam ou me insiram, não tem problema nenhum. Mas tem... aqui eu tenho uma anotação muito importante. Aqui vocês vão ver a inteligência da criança. A jaqueta do motorista ainda é legal. Desculpa, eu tinha que ler isso. Daí ele sai do apartamento. A jaqueta... Oi? Não, fala. Ele sai do apartamento e ela tá no corredor, sentada no chão ali, com uma cara de... a festa... Não... A vibe dela é totalmente... é um monte de gente que eu não conheço, não tenho relação nenhuma, eu quero só... Deixa ele se socializar e eu vou ficar aqui no corredor deprê. Daí ela vê ele... E aí também é o momento mais cinema do filme até o momento. Ela olha pra ele, a gente vê nas costas dele uma placa dizendo saída. Como se ele fosse a saída dela. É verdade. E é muito cinema. É muito legal. Aquilo eu pensei, uau. Essa cena eu acho uma das minhas prediletas do filme, porque tem uma troca de olhares entre os dois também, e depois quando o Standard chega ali no corredor, é muito boa essa cena. E, cara... Aí vem uma coisa... Na época, eu lembro de falar que eu não gostei da atuação da Carey Mulligan. Ou não gostava, em geral. Mas acho que, cara... É que esse papel nesse filme, eu acho um pouco... Sem ação demais. Ela é muito... Não é nem reativa. Ela basicamente só serve pra projetar coisas do motorista. Inclusive, é um pouco frustrante, porque no livro... É uma personagem que se chama Irina... Ela não fica esperando pelo marido na prisão, eles se separam. Ela segue tocando a vida dela, ela trabalha, ela faz outras coisas. A Irene do filme também trabalha, mas enfim. A outra é mais... Ela tem mais, pelo menos, informações sobre ela tendo que se virar pra manter um filho. E na adaptação pro filme não só trocaram ela era uma personagem mexicana e no filme ela é branca. O que é uma escolha típica de Hollywood. E no livro também, outra coisa importante é que o único motivo pelo qual o Standard mora com ela é porque ela deixa ele ficar no sofá da casa dela pra ele, enquanto tá procurando outro lugar, poder ficar próximo do Benício, tá ligado? E acho que essas são alterações, assim, que mudam radicalmente a história. O resultado pra mim é que corta um pouco o personagem dela. Ela fica meio que sem iniciativa demais, eu acho. Talvez ela esteja um pouco anestesiada por toda a situação que ela viveu até então, né? Sei lá, o marido está na prisão, ela não tem que criar o filho com essa realidade, né? Então talvez isso transpareça na falta de, sei lá, poderia ser mais expansiva, talvez demonstrar mais coisas, mas parece que realmente, às vezes ela é um pouco anestesiada mesmo, como eu falei, assim, mas eu acho que não sei, eu consigo fazer uma leitura... Eu consegui, pelo menos, fazer uma leitura interna dessa personagem, né? Que ela estava dessa forma, talvez mais quieta, às vezes,
por pra mim não é nem ela ser quieta, coisa. nem nada assim. Eu acho que na relação dos dois eu não mudaria nada. Mas, cara, me dá uma ceninha dela cuidando da vida dela, dela tendo um interesse, tendo alguma coisa, sabe? A gente não sabe nada sobre ela. Mas, assim, nada mesmo. O Driver, a gente sabe pelo menos uma coisa que ele gosta. Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que se esse filme fosse feito... Se esse filme fosse feito hoje, eu acho que eles teriam tomado esse cuidado a mais, tá ligado? Isso eu acho uma falha do filme. Eu acho uma personagem que mostra uma força também contida, mas que mostra uma força grande, assim, até, enfim, né, estar cuidando do filho com tipo, o parceiro dela na cadeia e tal, e aí ela se virando do jeito que pode. Mas eu acho que eu concordo, assim, sabe? Eu acho que o roteiro, o filme se peca um pouco de colocar muito a personagem dela como a dama que espera o cara, né, o cavaleiro solitário vir salvar ela, sabe? É meio que um desserviço, assim. Exatamente. Exato. Eu acho bem um desserviço. E daí assim. esse diálogo, que é outro dos meus favoritos do filme, mas por motivos opostos aos anteriores, é que ela pede desculpa pelo barulho e ele fala, eu ia chamar a polícia. E ela fala, eu gostaria que chamasse. Como assim, meu? Como é que... O cara recém saiu da prisão, ela quer que chame a polícia já pra prender o cara, é isso que ela quer dizer? Não, mas eu acho que sim, eu acho que é uma brincadeira dela meio que indiretamente, sei lá, gostaria que meu marido não estivesse aqui e que a gente pudesse continuar a nossa relação. Vocês tiveram assim, semanas, não deram nenhum beijo. E agora quer mandar o cara pra cadeia de volta. Brincadeira. Eu vejo isso como uma brincadeira completamente inocente. Daí o Standard vai ali, fala com ele, o gurizinho entrega o motorista falando, eu ouvi falar muito de ti pelo Benício e é muito engraçado, e a vibe de marido inseguro do Oscar Isaac também é perfeita. Sim. Tem um ciúme implícito ali, cara, que é muito interessante. Ao mesmo tempo... Que, aliás, pode falar. É uma coisa que vai acompanhar todas as cenas do Driver, e da Irene e do Standard, e do Benício, da família junto, quando eles estão juntos, né? O Ryan Gosling tá com eles. Tem um clima de desconforto muito grande, mas ao mesmo tempo ali eu acho que o Standard percebe, ele chega e fala pro Driver, né? Tu tá ajudando? Que legal, tu tem ajudado a família, né? Aquele tom meio ciumento, mas ao mesmo tempo ele não confronta porque talvez ele ache que essa ajuda seja necessária naquele momento. E ao mesmo tempo ele é educado. Talvez ele é o cara mais criminoso desses três e ele é o cara mais humano desses três também. Até o momento. Acho nessa cena legal que nessa cena em particular o Standard é meio que um outsider, assim. E isso é uma coisa que depois, em cenas seguintes que a gente vai discutir, vai mudar um pouco essa inversão de papéis, assim, entre ele e o Driver. Mas eu só... Dessa cena, assim, o último que eu queria pontuar é que também tem alguma vez que o Standard pergunta alguma coisa pro motorista, ou diz alguma coisa, e depois que ele diz, corta pro Ryan Gosling, e o Ryan Gosling tá olhando em direção a Irene, e depois ele olha de volta pro Standard. E é muito aquela coisa de tipo, não tô prestando atenção no que tu tá me dizendo, tô completamente focado nela. E isso tu vê que também já causa ali uma tensão maior, assim, sabe? São muitos esses detalhes, assim, de tipo, pra onde quem tá olhando. Essa dinâmica nessa cena eu acho impecavelmente executada. Tanto a equipagem, montagem, tudo ali funciona perfeitamente. E daí a gente corta pro... É um filme muito minucioso, né? É bem detalhista, eu diria. Apesar de não ter muitos planos de detalhes necessariamente. Mas daí a gente corta pro Ryan Gosling curtindo um pastel num bar de madrugada ali, de boinha, curtindo a vida dele. Tá comendo um pastel? Um pastel? Tá, não sei se é um pastel de verdade, mas... Cara, eu traduzo as coisas para o que eu posso entender. Eu não sei se existe pastel lá. Não existe. Existe pastel nos Estados Unidos? Mas o que ele tá comendo naquela cena? Alguém tem uma teoria? Que não dá pra ver, eu não... Parecia tipo um bolo, uma torta doce. Na minha experiência porto-alegrense, quando tu vai pra um bar assim de madrugada, tu tá comendo pastel ou cachorro-quente. Não era cachorro-quente. Então só podia ser pastel. Mas não era de madrugada, eu acho, cara. Acho que não era de madrugada aqui. Não é de dia, essa cena? É de noite. Não, é de noite. Não, é de noite. Não, acho que é de noite. Não é? Eu pensei que fosse de dia. 100% de noite. Tá. E daí o cara fala, eu não lembro o que o Ryan Gosling fala, mas ele basicamente diz que ele vai quebrar o cara se ele falar mais uma palavra.
Acho que a primeira cena que a gente vê ele sendo agressivo. É um cara que reconhece o Ryan Gosling de algum roubo anterior, né? De algum job, assim, anterior. E o Ryan Gosling não quer, tipo, ver isso exposto, ou não quer ver, tipo, não quer falar sobre isso em público, digamos assim. Meio que negando também o que ele faz, ele meio que ameaça o cara. Daí, tá. A cena seguinte é o motorista chegando em casa e ele vê caras andando no estacionamento. E, cara, pra mim esse é o momento também chave do filme, que é muito estranho. Que a minha primeira impressão vendo, de novo, quando eu vi agora, é que os caras meio que baixam a cabeça, dão um certo cumprimento pro driver. Não sei se isso chamou a atenção de vocês. Não percebi. Pois é. Em qual cena? Ele tá voltando no estacionamento em casa e daí tem dois caras que estão saindo. Ele tá entrando, os caras estão saindo. Eles veem ele. E pra mim, pelo menos, deu a impressão que eles têm uma certa cumprimentada até. Tipo, eles olham pro driver... Os caras que bateram no Standard. Exatamente, que a gente descobre depois que o Standard tá ali no chão apanhado. E daí, voltando na teoria do Stalker... Não, mas... Voltando na teoria do Stalker, é muita coincidência que depois da cena super desconfortável com o Standard, agora ele apanhou geral, tá todo fudido no chão. Não, mas ali eu acho que é só esses dois caras meio que, de certa forma, tentando ameaçar o motorista também, sabe? Meio que tipo, se tu vê alguma coisa errada aqui, fica na tua. Não senti que eles conhecessem. Pra mim passou totalmente o clima, aquele meio clube da luta, quando os caras se encontram e só fazem um sinalzinho de eu te conheço, beleza. Bom, pode ser também, pode ser. Mas na verdade eu acho que isso não faria sentido, porque, bom, depois o driver ele vai atrás de quem bateu no Standard, né? Não. Ele não conhecia. Ele não vai atrás de quem bateu no Standard. Então... Ele vai atrás do chefão, o chefão não é o que bateu. Cara, a gente não pode esquecer que o driver é piloto de fuga. Talvez ele conheça esses caras de outros trabalhos. Pode ser também. Estou aberto a sugestões, porque eu achei muito suspeito e tornou a minha teoria sólida nesse momento, eu diria. Mas enfim, daí o motorista sai ali e ele olha pro Standard e vai falar com o Benício, né, imediatamente. Que acho que o Standard foi tirar o lixo ou algo assim, e os caras chegaram e bateram nele. E a gente vê o Standard no chão em primeiro plano e ele falando com o Benício lá no fundo. É bem triste até. Daí a próxima cena é a motorista falando com a Irene no trabalho dela sobre o que aconteceu. Ele pergunta se ela sabe por que ele apanhou e tal. E é muita vibe policial, eu achei muito estranho. Isso não devia estar investigando essa cara. Não, mas acho que o driver, o motorista, no caso, quer saber o que rolou, né? Não me causou estranheza. Não causa estranheza. Estranheza só no sentido que... pergunta que um policial faria, literalmente. Se ela sabe por que ele apanhou... acho que vai... Em vez de perguntar pra ele... Acho que vai ao encontro dessa ânsia de ser o herói daquela família que esse cara tem. Né? Ele quer salvar de qualquer jeito e ele vai atrás dos caras, né? Talvez seja isso. E aí ele quer saber informações pra fazer isso. Apesar que ele não vai exatamente atrás dos caras, mas a gente vai conversar isso em breve. Daí a próxima cena é a cena do café da manhã, o almoço, não sei exatamente o que é. Que o Standard conta que conheceu a Irene com 17 anos. Ou, não, ele lembra que ela tinha 18, ela corrige ele dizendo que ele tinha 17. E torna toda a cena meio... ok. Um pouco questionável, assim, né? Tipo... esse é o... Sim, ele até fala, então foi ilegal. Então ele fala, então foi ilegal. Parece um pouco... parece um diálogo meio leviano, assim, tratando de um assunto desse, assim, né? Sei lá. É verdade. É o momento que eu acho que estabelece o Standard como não sabendo tanto assim sobre ela, que a idade dele com ela não bate. Que acho que... Não sei qual é a relevância, mas tá colocado no filme. E coloca também que ele, torna ele um pouco mais criminoso, digamos assim. Sim. Daí tem uma das melhores piadas do filme, que é Alexandre... A Irene e o Standard estão conversando sobre como se conheceram. Daí a Irene fala que o Standard apresentou-se para ela dizendo o nome dele, que era Standard Gabriel. E o que ela perguntou foi... Mas onde é que tá a versão deluxe? E é muito boa a piada. É genial. Sensacional. E daí... É uma piada que eu faria. Inclusive eu pensei em fazer essa piada. Quando eu ouvi o nome do cara, eu pensei, mas
mas cadê a versão deluxe? Daí eu pensei, mas essa piada tá no filme. Não é tão besta assim. Daí tá, a próxima cena a gente vê o motorista com algo na mão, eu não sei como descrever aquilo, é tipo um ferro fininho que ele enfia no carro e abre o carro, que o alarme magicamente não toca. Esse é o momento que quebra um pouco a realidade do filme, mas enfim. Ele entra no carro e rouba o carro e tal. Daí ele se encontra com um cara chamado Cook e com a Blanche. E, cara, esses caras parecem super amadores, na verdade, em comparação com todos os criminosos que a gente viu nesse filme até agora. Eles só são, tá, ok. Vamos fazer tal coisa. O Standard tenta negociar alguma coisa. E no final ele escreve na mão e mostra pro motorista, fuck off. Não vou te pagar nada. Cara, rude, assim. Só queria ressaltar que a Blanche, ela é feita pela Christina Hendricks. Sim. Tá? E a Christina Hendricks, ela ficou bem conhecida por fazer Mad Men, que é uma série, acho que vem desde 2007. E agora, mais recentemente, ela tá em Good Girls, que é uma série original da Netflix. Uau, não sabia. Também é um desses casos que a atriz ficou mais conhecida ainda depois que o filme completou seus 10 anos, né? Nesse filme ela tem 10 minutos de cena, literalmente. Cara, e é uma personagem importante. É uma personagem importantíssima, exatamente. Ela tem cenas que a gente vai falar mais pra frente que são bem importantes pra gente entender o conteúdo do filme. E ela tá nos créditos iniciais também, né? Que chama a atenção. Geralmente esse tipo de papel, assim, é quase uma ponta. Tá. Mas é legal. Daí temos a sequência do assalto à loja de penhores. Que é o mesmo método que a gente viu na cena de abertura, é basicamente um eco. O driver para, o pessoal desce, vai entrar na loja, ele põe um reloginho na direção. Só que dessa vez um carro para do lado dele, ele olha com estranheza. E daí a gente vê a Blanche voltando. E como no começo do filme, também o segundo criminoso demora a vir, que é o Standard. Mas quando ele vem, ele leva tiros de 12, eu acho. Acertam ele com um trabuco violento, ele cai ali, fica ali. O motorista só fecha o banco e sai dirigindo loucamente. E o carro outro persegue eles, a gente tem uma sequência de perseguição. O motorista sai com a Blanche, né? Só com a Blanche no carro. E a mala de dinheiro que tem $1 milhão, mas a Blanche fala que iam pagar pra ela só 40 mil, né? Muito suspeito. E o driver não ia receber nada e o Standard ia receber, tipo, uma porcentagem mínima porque ele devia dinheiro pros caras. Daí eles chegam... Eles têm toda uma cena de perseguição, o driver faz uma manobra que até agora eu não entendi, o outro carro capota. E é curioso que ele, se eu não me engano, eu não entendo tanto de carro, mas eu acho que ele tá dirigindo um Mustang e o outro carro não parece ser um carro que acompanharia o Mustang na corrida, tá? Mas isso aí também fica pela liberdade poética. É verdade. O outro carro é um carro praticamente tradicional, assim, é sei lá, não sei que marca mas é um carro, parece um carro de família, tá? Normal. De certa forma, né? Até parece meio que um carro que gangsters poderiam usar, mas não parece um carro tão rápido quanto um Mustang e muito menos, tipo, um Mustang dirigido pelo Ryan Gosling, né? Pelo personagem do Ryan Gosling. E só pra minha curiosidade, alguns de vocês sabem me explicar o que ele faz pro carro bater na coisa e virar? Ele vira de ré, ele dirige de ré por um tempo, depois desvira de ré e o outro não consegue dobrar, bate num cone. O outro bate num cone. E capota, e fica lá. E capota. E cai de pé. Capota e cai de pé, não é Sim. Isso? Achei isso. A cena é muito boa, mas eu não entendi. Eu não entendi, mas eu vou dizer que eu não achei essa cena tão espetacular assim, sabe? Eu acho que, tipo... eu até acho uma coisa legal, que é um filme que se chama Drive, mas claro que Drive pode ter outros significados. É sobre carros, mas não tem, assim... Ele não faz questão de ter perseguições mirabolantes, assim, né? O que eu acho interessante. Ele tem 2 cenas de ação no filme, basicamente, que Não, tem 3. Mas essa é a segunda. Tipo, exato. E a gente já tá aqui com quase 2... Não. 1h35. A gente já passou da metade do filme nessa altura. Não, no filme.
Ah, tá. Essa altura do filme é que é 1 hora e pouco. Já passou da metade. E o filme já. tem 1h40, eu acho, ele é curtinho. Sim. Uma das coisas positivas do filme, inclusive. Sim. Daí tá, o Driver chega num hotel com a Blanche. Uhum. Eles estão ali. Chegam ali, ela imediatamente já pega o telefone e começa a ligar. E eu fico chocado, tem celular nesse mundo, é bizarro. Eu reparei isso também. Verdade. Verdade. Ele parece, ele te remete, obviamente, por toda a trilha sonora, ambientação, a um clima mais oitentista, né? E daí tu não tá acostumado com essa quebra da tecnologia. E de repente vem um celular e eu tive a mesma impressão que o Rafael. Exato. É contemporâneo. Não chega a me tirar do filme, mas é tipo, oi? É verdade, esse filme não é retrô. Ele só parece um filme retrô. Nessa altura, o motorista já quebrou a regra dos 5 minutos dele há horas. A gente corta também pra polícia falando com a Irene, contando que o Standard morreu. Eu acho... Isso acontece meio rápido. Não sei se isso aconteceria tão rápido assim na vida real, mas enfim, também não é importante. Um noticiário diz que... Isso é uma coisa que eu achei interessante. Se tu prestar atenção no que o noticiário fala, ele fala que o cara da loja de penhores que é entrevistado fala que o Standard trabalhou sozinho e que ele não viu mais ninguém. Uhum. Sim. Tipo... E acho que ele também fala que nenhum dinheiro foi roubado. Né? Ele fala alguma coisa nesse sentido. O Driver questiona a Blanche sobre isso. Sim, é o que vai acontecer agora. Sim. Mas eu achei muito estranho, porque literalmente a gente vê o cara saindo da loja com uma espingarda na mão. Ele, teoricamente, obviamente viu 2 carros saindo da garagem dele. Sim, é que isso tem uma explicação depois, né? Tem, eu só estou destacando agora pra estabelecer as explicações. Eu pensei que se tiver... Não, pô, eu sou profissional aqui, eu tomei 4 páginas de notas. Imagino. Daí o motorista fica louco ali, pula pra cima da Blanche, começa a ameaçar, dar um soco na cara dela, perguntando o que tá acontecendo. Eu não lembro exatamente qual é o conteúdo desse diálogo. Algum de vocês lembra? Eu sendo bem sincero, foi esse ponto e depois de uma outra cena depois, toda essa trama de tipo, o que aconteceu no roubo e como é que depois os personagens que a gente vai ver se envolvem nessa história, pra mim é um pouco confuso. Eu realmente não consigo entender 100% do que aconteceu. Ele estava questionando ela sobre se ela sabia que existia um segundo carro naquele roubo. Sim. E ela, primeiro ela tinha omitido essa informação do Driver. Depois ele pula pra cima dela e dá um tapa na cara dela. Não sei se é um tapa ou um soco, tá? Soco. Ele dá um soco, ela fica... Aqui eu já queria destacar que pra mim essa é a cena de violência mais impactante do filme, tá? Sim. Esse é um filme que tem headshot, ele tem corte de veia do braço, ele tem, sei lá, esfaqueamento de pescoço. Mas pra mim a cena mais impactante de violência do filme é esse tapa que o Ryan Gosling dá na personagem da Christina Hendricks, porque eu acho que é uma quebra... ali é uma quebra de conduta, sabe? Tipo, desse cara. Porque ele tinha ali, tipo, ele é um cara que tem, tipo, várias questões éticas e essa agressividade ali. Mas naquele momento ele parece que ele joga tudo pelos ares e isso fica... Nossa, isso até afasta um pouco, como espectador, eu acho que afasta um pouco o espectador, né? Sim. Me incomodou, eu confesso que me incomodou bastante. E isso assim. É 100% proposital. Ali é o momento que a situação saiu do controle dele, ele percebe que não tem mais controle da situação, ele perde o controle dele próprio, e ele reverte a um impulso que ele demonstra naquela cena da pastelaria lá, que ele fala que vai espancar o cara. Sim. E ele espanca realmente ela. Questionável, né? Aí eu já não sei se dá pra confiar na informação dela, porque quando tu bate na pessoa, ela vai falar o que tu quer ouvir. Tem estudos que dizem que torturar pessoas não é... Enfim, não é relevante agora. Acho que não é o que o filme se propõe também, não é pra gente duvidar dela. Mas que é uma cena realmente chocante, eu acho que assim, a gente vai falar em seguida, tu vai propor a cena da morte da Blanche, tá? E eu falei anteriormente sobre essa... Agora, né? A gente vai falar agora. Então introduz aí que depois eu completo. Não, eu só queria fazer o... É que me incomoda, assim, sabe? Realmente, tipo... ver o protagonista de um filme que também é retratado principalmente como um herói ter uma atitude dessa, sabe? Realmente, tipo, eu vou dizer que me incomoda, assim, tipo, ele ter dado tapa na cara dela. Exatamente. Tipo, eu acho que
enfim, me incomoda, assim. Eu acho que a cena poderia ter sido feita de uma maneira, ou dirigida de uma maneira que esse tapa não existisse, assim, sabe? E, tipo, sei lá, ele poderia ter conseguido as informações dela de outra maneira, sem ser assim. Mas só gostaria de dizer isso porque realmente me incomodou, assim, tipo, por mais que seja um protagonista que também é um anti-herói e tal, mas acho que, não me incomodou. A mim também, eu vou te dizer que a mim também eu fiquei me questionando pra quê, né? Por que ele fez isso? E foi um dos motivos que eu me afastei da personagem naquele momento, né? Que, de novo, eu não vou defender, eu acho que sim, poderia ter sido resolvido de outra maneira. Mas eu acho que essa estranheza que causou em vocês é 100% intencional. Eu acho que é literalmente pra te dar conta, esse personagem não é quem tu tá pensando que ele é, literalmente. Pode ser. E que quando a situação complica, quando a coisa sai do controle dele, ele se torna esse cara que a gente até agora não viu no filme. Porque até então, a gente percebe no começo, o cara é o cara que é piloto de fuga. O cara é bandido também. Tá ligado? Mas a gente vai se envolvendo com essa história de amor dele com a Carey Mulligan lá, de todo o heroísmo proposto, e a gente vai esquecendo desse lado dele, né? E daí vem essa cena e nos dá um tapa na cara, né? Do espectador, no caso, também, né? Dizendo, literalmente, esse cara é um bandido. E daí, sim, depois desse momento, ela se levanta, eu não me lembro, ela fala uma coisa pra ele que é interessante, eu não lembro agora também, mas ela vai pro banheiro. E daí a gente vê um vulto, um cara aparecendo pela janela do banheiro. E a cabeça dela explode, literalmente. É uma cena que é quase cartunesca a violência, é absurdo, assim. E daí eu tava... acho que essa é a cena que começa a violência bem mais explícita, assim, gráfica e quase exagerada. E uma curiosidade, assim, que eu tava vendo no Amazon Prime, eu puxei... Tem, às vezes, umas curiosidades de produção no canto. Diz que a maior parte do sangue ali é pós-produção. Que o sangue que tá no Ryan Gosling na parede é sangue falso e o resto é tudo CG. Todo o sangue que explode e tal. Bem feito, então. Sim. Muito bem feito, feito. E é sobre essa cena, cara, ela realmente, eu acho que ela é a cena de violência mais explícita que tem no filme. Tem várias, tá? Mas eu acho que essa do headshot. E é incrível como... eu não sei se é proposital, mas a gente tava falando da cena anterior. A cena anterior me impacta mais do que esse headshot, que é absurdo. Ele te pega tão desprevenido que eu não tive nem reação, assim. Eu fiquei só, entendo por que ele tá pontuando isso, mas também não acrescenta muita coisa. Daí a gente vê o motorista matar o carequinha com um cano, que também é bizarro. E daí pega a espingarda dele e atira no outro cara. Na banheira, né? Mata na banheira. Ou alguma coisa isso. assim. Sim. E daí tem mais um sanguezinho CG pulando ali. Aquele é mais, obviamente, CG. Daí... Depois disso, se não me engano, o motorista vai falar com o Shannon. Que o Shannon parece menos preocupado com a segurança do motorista, ou o que tá acontecendo, ou qualquer outra coisa. Ele quer saber, e o dinheiro? Onde é que tu botou o dinheiro? Não quer deixar comigo? E o outro, não te preocupa com o dinheiro tá... Daí, nisso vamos pra outra cena mais violenta um pouco. O motorista entra num clube de striptease. Ele tá com um martelo na mão. Não, na verdade, só um adendo, porque o Shannon acabou descobrindo onde esse... é verdade. Esse Cook, que foi quem armou esse roubo que deu errado, o Shannon acaba descobrindo onde esse Cook trabalha, porque o motorista pergunta pro Shannon, né? E daí, com essa informação, o motorista, no caso o Ryan Gosling, vai atrás do Cook nessa boate. Daí ele entra lá com um martelo na mão, ele ataca o cara, dá umas marteladas e põe uma bala na cabeça dele, uma bala que deram pro Benício mais cedo no filme. E ele... Uma bala de revólver, né? Deixa eu deixar claro isso. Sim, quando tava ameaçando o Standard. Quando tava ameaçando o Standard, deram uma bala de revólver pro Benício, assim, como um símbolo de ameaça. Mas ele engolia a bala, né? Não é isso? Sim, ele faz o... Mas acho que é depois do Cook falar, ou antes? É depois, eu acho. Que o Cook fala que o dinheiro, na verdade, é do Nino, que a gente conheceu lá no começo do filme, que é o... Ron Perlman. É isso? O Ron Perlman, que é o dono da pizzaria. E aqui as coisas começam a se encaixar um pouco. E ele faz o cara engolir a bala e é bizarro. E daí uma das mulheres que trabalha na boate liga pro Ron Perlman.
Porque agora o motorista sabe que o Nino tá envolvido nesse roubo todo, nesse negócio todo. Daí nós temos uma cena rápida com o Nino falando com um capanga. É isso. E daí na cena seguinte, o motorista tá chegando em casa, tá falando com a Irene e falando, não sei o que, eu te dou dinheiro, ela dá um tapa na cara dele. E nisso o elevador abre e a gente vê o capanga da cena anterior ali dentro. Uhum. Na real, tipo, voltando à cena anterior, o driver, ele fala pra Irene, ele explica o que aconteceu, né? Por que o Stanley morreu. Ele explica que ele foi tentar ajudar ele num roubo e tal, e deu errado, daí ela dá um tapa na cara dele, e depois que ele pergunta, depois que ele fala, tu pode ficar com dinheiro. Mas, e daí tem essa cena do elevador, que um dos capangas do Nino entra no elevador onde tá o driver e a Irene. Mas antes disso, não tem uma cena na pizzaria de novo, onde o Albert Brooks mata o Cook? Sim, nessa cena, eles dizem que o driver has to go, né? Ele tem que... o driver tem que... Sim, isso aí. Ele tem que sumir, ele tem que ser assassinado. morto, tem que ser assassinado. Né? E aí por isso esse capanga vai atrás do driver e que encontra ele no elevador com a Irene, né? Sim, e acho um ponto da trama importante que eles, tipo, o Nino e o personagem do Albert Brooks, que eu me esqueci o nome do personagem dele agora. É Bernie. Bernie. O Nino e o Bernie, eles descobrem que o driver está envolvido nessa tentativa de fuga do assalto e tal, porque o personagem do Bryan Cranston, o Shannon, porque o Shannon fala pro Bernie que o driver estava envolvido e quer devolver o dinheiro. E daí mas isso Bernie, é mais além. Isso é com certeza mais além. Isso é mais além, mas não, mas eles mas acho que é ali, porque daí por isso que o capanga vai no apartamento do driver. Não, mas a cena do Bernie com o Shannon é depois. Tá bom. Bom, agora a gente vai falar sobre a melhor cena do filme. É a melhor? Pra mim é melhor. É a melhor? Daí eles entram no... Eu acho que pra mim é melhor. Eles estão no elevador ali, ele basicamente se oferece pra proteger ela e imediatamente é aquilo que a vida dele se torna, ele já começa a atacar o cara na frente dela, espanca ele, joga ele no chão. Não, desculpa. Tem um beijo antes. Ele beija ela antes disso, não. A iluminação baixa, a cena toda muda. Sim. O que pra mim torna basicamente... Fica mais escuro. Eu não sei se aquilo ali é pra ser surreal mesmo, se é pra ser a internalidade do personagem mais do que a realidade. Então, eu vi a direção... Bem deslocado no filme. Eu vi uma entrevista com o diretor de fotografia, já falei o nome dele no episódio, o Newton Thomas Sigel. E ele falou que o Nicholas, né, o Nicholas Refn, ele queria um momento mágico ali. E pra mim aquilo ali é quase como uma quebra de linguagem. É uma quebra de linguagem, né? Sim. Eles vão para um momento fantasioso naquele beijo. O driver repara que tem um revólver, né, dentro do casaco, do paletó do bandido. No momento que ele repara que tem esse revólver, ele coloca a mão na Irene e bota ela para trás, meio que como afastando ela do perigo ali, né? Nesse momento tem um dimmer de luz, né? A fotografia baixa a intensidade de luz através desse dimmer, criando essa quebra, né? Mas do nada a iluminação mudou, então a gente está num momento fantástico, a gente sai do realismo, né? E aí vai pro beijo. O beijo é em slow motion, todo esse movimento é em slow motion, cria essa... É um momento super cinema ali. Exato, cria esse ambiente fantástico, mágico, como eles queriam, e eles se beijam. Nesse momento do beijo, ele extravasa esse lado romântico dele, só que logo após ele extravasar essa parte romântica dele, ele extravasa a parte agressiva, porque ele começa... Ele faz a verdadeira paixão dele. Ele encara o bandido, joga o cara no chão e começa a pisotear o crânio. A gente tem uma cena de pisoteamento de crânio e ele não para, sem simplesmente. Parar. E daí, no final da cena... De repente, umas 10 teria sido o suficiente, sabe? Exato. No final da cena, após esmigalhar o crânio do bandido, o driver se vira na direção da Irene com uma cara de cachorro que fez cocô fora do jornal. E aí a gente percebe que ele está perplexo com aquilo que ele mesmo fez.
né? Tipo, E ela com uma cara de esse cara é bizarro. Com aquela eu tô com medo natureza da minha vida também. Sim, sim. Uma coisa interessante, desculpa, só complementando. O diretor de fotografia, ele falou que eles queriam também deixar a dúvida se aquele momento foi real ou não. Né? Se aquele momento do beijo foi real ou não. Eles queriam deixar legal. a dúvida no espectador se aquilo realmente aconteceu ou se foi uma projeção da cabeça do Driver. Num dos reviews que eu vi também, a pessoa que fez o review do filme também questionou isso, assim. Mas eu confesso que não... Que eu acho um ponto interessante, assim, será que não foi uma coisa da cabeça dele, mas não sei. É que também tem a questão falando de um aspecto mais técnico, mas da continuidade, porque quando o Driver se vira para atacar o cara, ele tá de frente para Irene, né? Como se eles tivessem acabado de se beijar. E daí ele, depois disso, logo depois ataca o cara, assim. Por isso que eu não consigo interpretar tanto essa cena como a imaginação dele, um sonho dele, assim. Mas acho que é legal, assim, deixar essa possibilidade aberta, embora eu não veja muito isso. Sim, acho que independente de se tu identifica aquilo como algo que aconteceu ou não, é o ápice da fantasia de herói dele que ele tem com ela ali. Sim, sim. Que é basicamente... E é o momento de extravasar, como... Sim, como vocês falaram, né? Extravasa De extravasar tudo. Os dois impulsos. O amor e a raiva, né? Tudo. Inclusive a raiva eu acho que domina ali, mas tudo bem. Muito. E quando fecha a porta do elevador, depois dela olhar pra ele com a cara de por favor, não me mate. Tem foco no escorpião de novo, que se torna importante de novo. Aliás, um foco no escorpião, tipo, da jaqueta dele, aliás, como se o escorpião meio que estivesse respirando também, né? Porque a jaqueta dele dá uma tremida, assim, dá uma mexida, como se, eu não... Sei lá... Não me sim, a jaqueta dele meio que mexe, assim, como se o escorpião estivesse respirando, e parece uma coisa um pouco, agora a verdadeira natureza desse cara está mais visível, assim. E agora é a cena que o Bernie vai falar com o Shannon. O Shannon já tá arrumando as malas pra ir embora, porque o Driver diz pra ele, vai embora daqui, eles vão vir atrás da gente, vão vir atrás de ti também. Isso, tem essa cena antes também. E daí o Shannon ali, naquela cena, pra mim, ele passa como o cara mais inocente do mundo. Que ele fala que o motorista não tava preocupado com dinheiro, só na Irene, os caras não podem deixar eles em paz, não sei o quê. Mas, cara, tu tá a essa altura, nessa jogada toda, é muita inocência pensar que os caras vão deixar tu sair vivo, tá ligado? Foi meio ingênuo, assim, achando que nesse meio, tipo, iam deixar eles se safarem, né? Não, essa é a cena que eles matam o Cook. Eu tenho anotado aqui, inclusive. Aqui o Bernie explica que o dinheiro pertencia à máfia. Não, o Bernie pergunta pro Nino, o Nino explica que o dinheiro pertencia à máfia. Ele ouviu falar que o dinheiro estava entrando em Los Angeles, e pra impedir que eles se estabelecessem naquele momento, ele arma todo o negócio, mas para não rastrearem ele contratou o Cook pra ser o cara que rouba o dinheiro e morre, aparentemente. Essa é a parte que eu não entendi. Sim, agora eu vi esse filme umas 3, 4 vezes e eu nunca tinha entendido eu nunca tinha entendido a lógica disso, tu acabou de me explicar. Porque até agora eu tinha achado muito confuso. Sinceramente, essa logística do crime eu acho que é, tipo, desnecessariamente complicada e não acrescenta muita coisa. Sim. Até porque... E eu achei confuso, realmente confuso. Assim, pra entender exatamente o que aconteceu. A ação dos bandidos, eles não parecem se preocupar com dinheiro, na verdade. Eles querem eliminar as pessoas que podem levar o roubo a eles, mas eles não querem dinheiro também, é estranho. Sim. Daí o Bernie perde as tribeiras, enfia um garfo no olho do Cook, corta o pescoço dele. É uma cena bizarra também, muito legal. E, cara, faz o Nino parecer um amador ali do lado do Bernie também. Nessa hora o Nino na primeira cena parece... Sim. Quando eles estão estabelecidos, o Nino parece que é o cara, porque ele chega depois, e ele que faz a piada com o Shannon e fala da perna e tal. Daí nós temos a cena do motorista andando no set de filmagem, com a jaqueta toda ensanguentada ainda, como se fosse normal, ninguém se preocupa. Bom, cinema, né? Afinal, ele tá no set de filmagem. Mas aí que tá, mas eu achei isso legal, porque ele tá no set de filmagem, então as pessoas que estão ali no meio podem achar, o cara é um sangue falso, entendeu? Isso eu acho muito legal. Com certeza. Sim, eu só registrei porque é divertido. Sim, Daí sim, tem a cena do Shannon de malas prontas pra fugir.
Bom, nessa cena a gente, quando começa, tu já sabe, tá, alguma coisa vai acontecer. Porque nesse tipo de filme, quando alguém vai sair embora ou pode ter um final feliz, nessa altura do filme, geralmente dá ruim. E daí o Shannon tenta passar um despiste ali, dizendo, não, ele já tá no México, ou em Belize. E tu fica, pá, cara, tu é tão querido, eu não quero que isso aconteça contigo. Mas o Bernie diz, eu não quero nem saber. Aliás, é uma desculpa tão péssima, né? México ou Belize. O cara ali tá pedindo pra, tipo, desconfiar dele. É totalmente esfarrapado, coitado. Mas enfim, o Bernie corta o braço dele, segura ele. E eles têm um momento de bonding ali enquanto o Shannon morre. É um sangue frio, cara. É um sangue frio tão grande do personagem do Albert Brooks, do Bernie ali, cara. Porque ele corta o braço do cara e diz, tá, acabou, não vai mais sofrer, tá, beleza. E o cara tá assim numa... já passou. Assim, uma tranquilidade depois de ter cortado, de ter matado o cara, assim, que é impressionante. E é uma morte dolorosa, né? O cara se esvair sangrando ali não é fácil. Sim. Quem já passou por isso sabe. Daí nós vemos a coleção de facas do Bernie, que é incrível. Ele coloca ali a navalha que ele usou no bonitinho e tal, tem lugar específico. E daí nós temos a cena seguinte, que é o motorista chegando na garagem, encontrando o corpo do Shannon. Ele chega a chorar nessa cena, né? Não é muito, mas ele sente o baque ali, né? Inclusive, o Shannon parece ser uma das figuras pelas quais ele tem algum apreço emocional, né? Tem um vínculo emocional, como tu falou, da figura do pai ali, né? É uma figura paterna, assim, 100%. O motorista parece um zumbi nessa cena quando ele entra. E ele chora, é chocante também. Mas aí vem outro detalhe que é muito importante. Ele abre o porta-malas de um carro e tá lá a sacola do dinheiro. O Bernie teve lá, não sabia que o dinheiro tava, mas também nem se deu o trabalho de procurar. Tava na própria oficina. O Shannon não sabia também. Agora, isso que também é interessante pra mim. Por que o driver não contaria pro Shannon que escondeu o dinheiro lá? Pra proteger ele? Não sei. Ou tipo, talvez da maneira que eu li, pelo menos, me parece que é só um motivo pro driver voltar pra oficina e encontrar o Bryan Cranston morto, assim. Mas vamos pensar no mundo do filme, não como foi feito. De certa forma é o mundo do filme, mas eu pensei que foi mais uma solução narrativa, assim, mas ao mesmo tempo eu acho, tipo, né, legal ele guardar no porta-malas do carro, porque é aquela velha história, tu quer esconder alguma coisa, esconde no lugar mais óbvio possível, que é onde ninguém vai procurar. No caso, no porta-malas de um carro. Agora me surgiu uma dúvida que eu devia ter prestado mais atenção quando eu assisti essa cena, mas o carro que ele tira a mala é o Stock Car que eles estavam comprando antes? Não me lembro. Não, acho que não. Acho que é um carro mais... Não, acho que não. Tá. O motorista chega na pizzaria do Nino usando a máscara de dublê. Ele espera... ele espera o Nino sair. E daí a gente vê o Nino com seu motorista dirigindo. Leva uma batida que ninguém entende de onde veio. Eles param na estrada, olham pros lados, não tem ninguém na volta. O carro simplesmente passou e sumiu. E daí tem um dos meus planos favoritos do filme, que é o Nino no banco de trás, com a janela no fundo. O motorista dele recém deu uma volta, checou tudo, não viu nada. Entra no carro, eles estão prestes a sair. Quando a gente vê um plano super Christine, os faróis de um carro ligando. E o motorista vem com o carro com tudo, bate no meio do carro do Nino, joga ele num barranquinho ali, que não é muito alto, na verdade, mas o carro capota, enfim, é traumático pra quem tava dentro do carro. O Nino sai, assim, meio desesperado e tenta correr na direção do mar, bate uma onda, ele cai, ele é uma figura meio patética nesse momento. O motorista chega perto, luz giratória, eu não entendo aquela luz, se é de helicóptero, se é da praia mesmo, não sei, mas é bonita. Não entendi se é de um farol, né, uma coisa assim. E o motorista pega o Nino e afoga ele ali, né? Sim. Na verdade, fica subentendido que é um afogamento, né? Tipo, corta antes de acabar. Mas Afoga na praia. A gente vê de longe. É um plano mais aberto, né? Mostra ele meio que posicionando o Nino ali pra afogar e daí a gente corta. Sim. E daí tem uma das minhas cenas recorrentes que eu mais gosto quando tem em filme, que é o herói ligando pro chefão dizendo, eu vou te matar. Só que daí ele conta toda a história do escorpião e do sapo, que o escorpião convence o sapo a levar... Ele não conta a história.
Ele pergunta pro cara se ele conhece a história do escorpião da Han. Ele conta a história. É verdade. Eu acho que ele não conta. Ah, não, é verdade, ele só pergunta. Né? É verdade. Não, alguém explica a história. Deixar claro, o motorista liga pro Bernie. Bernie, né? É. Dizendo... Conhece a história do escorpião do sapo. Da Han. É verdade. Antes disso, eles estão combinando de se encontrar, que ele tem o dinheiro, que ele quer devolver. E que, é nessa cena que eles... Não, eles não estabelecem Eles não negociam nessa cena, né? Eles só falam, eu tenho dinheiro, eu quero te encontrar. Eles falam onde vão se encontrar, que é no restaurante chinês, The Great Wall. Sim, exato. Uhum. Que é o restaurante que o Bernie, no começo do filme, tá com comida chinesa. É desse restaurante que... verdade. Em seguida a gente vai descobrir. Mas enfim, ele pergunta pro Bernie se ele conhece a história do escorpião do sapo. Eu acho que o motorista reconta a história. Fala que o escorpião convence o sapo a atravessar o rio, mas no meio do caminho ataca o sapo e diz, desculpa, mas a minha natureza é fazer isso. E daí tem a leitura que... Nesse outro momento que eu puxei as curiosidades ali do coisa da Amazon, e ali diz que o motorista, na verdade, simboliza o sapo, porque ele leva os bandidos de um lado para o outro, e ele é traído pelos bandidos, e é por isso que ele tem um escorpião nas costas. Eu também acho que dá para ler ele como o escorpião da história. Tanto que ele tem um escorpião na jaqueta dele, né? Exato. Tanto que ele vai lá e ele afoga. Que eu acho que, na minha leitura, ele sempre foi o escorpião, porque ele estava contendo essa agressividade dele. Que é a natureza dele. Só que em algum dele. momento... que é a natureza dele, só que em algum momento isso se manifestou. Como na história do escorpião e da Han, que o escorpião vai lá, ele promete pra Han que não vai fazer isso com ela, mas acaba fazendo e os dois morrem no rio, né, que a história é assim, o escorpião vai cruzar o rio em cima de uma rã. Ele propõe isso pra Han. Daí a Han disse, não, mas tu pode me picar e a gente pode morrer afogado, a gente pode morrer na travessia. Daí o escorpião fala, não, mas por que eu vou fazer isso? Nós dois vamos morrer se eu fizer isso. Tá, então vamos. Daí no meio da travessia o escorpião vai lá e pica a Han e os dois morrem. Daí ele fala, tá, desculpa, mas é minha natureza. E eu acho que o Driver é esse escorpião, né? Que, tipo, ele tava contendo toda essa agressividade até então. Daí no final do filme, do meio pro final do filme, esse nível de agressividade ele solta e deixa rolar e acaba correspondendo à natureza dele. Exato. Eu acho que essa leitura que eles dão ali nas curiosidades não leva em consideração que o agressor na história também acaba sendo mais o motorista a essa altura do que os próprios criminosos. Os criminosos só estão se defendendo, por assim dizer. Sim. Mas ele combina se encontrar no restaurante chinês. Ele liga pra Irene nesse momento e faz uma despedida. Ele fala que conhecer ela e Benício foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. É uma cena bonita, mas eu também não sei por que ela... Não sei, sabe? Acho que ele tem fala... coisas ali que já estavam contadas. Ele não fala nessa cena que ele acha que vai pra um lugar que ele não sabe se pode voltar de lá. Que ele vai se encontrar... Ele vai se encontrar com o personagem do... Sim, é nessa. Do acho que é nessa. Né? Do Bernie. O Bernie. Sim. Não sei. Pra mim, de novo, é subtexto sendo transformado em texto. Que já tava tudo isso implícito, mas ok, pra plateia sacar que ele realmente gostava e queria defender eles. Eu concordo em parte, porque... eu concordo em parte. Concordo em parte que talvez essa cena, que na real é um plano só, né? Um shot só. Talvez não fosse tão necessário, assim, porque, tipo, até de certa forma parece um pouco algo quase, não que tenha sido isso, mas parece algo quase, tipo, adicionado depois, assim, tipo, parece que faltou alguma coisa na montagem, vamos colocar esse plano da Carey Mulligan ouvindo essa ligação do Driver, porque a Carey Mulligan também, ela não fala nada na ligação, ela só tá ali ouvindo. Não é uma cena ruim. Ela com o telefone no ouvido mas também realmente não acrescenta muita informação. Não, em absoluto. Daí ele chega no restaurante chinês, senta com o Bernie e eles começam a botar as cartas na mesa, contam meio que o que tá acontecendo.
O Bernie fala que, eu posso oferecer proteção pra Irene se tu me der o dinheiro, mas tu vai ser caçado pro resto da vida. Eu não posso... Enfim, coisa de bandido. Fala de gangster. Pro resto da tua vida tu vai olhar por sobre teus ombros e, tipo, tu nunca vai ter paz, mas ela talvez, tipo, a Irene talvez tenha, se tu quer que ela tenha, ela pode ter, mas tu nunca vai ter. E isso tudo é entrecortado com eles já indo pro carro e abrindo o porta-malas pra pegar o dinheiro, quando o Bernie, esfaqueia o motorista no estômago. O motorista esfaqueia ele de volta, não me lembro onde era. Na garganta, né? E aí a gente tem aquele plano de sombras, que são o confronto entre os dois, e a gente vê as sombras e o personagem do Bernie vai caindo, né? A gente vê que o motorista tá meio que ganhando ali, entre aspas. Não, eu queria chamar a atenção que nessa montagem paralela, logo depois que o Bernie esfaqueia o motorista, corta de novo pro restaurante, pros dois conversando, como se fosse uma espécie de flashback, e o motorista sorri, né? Então acho um contraponto interessante, tipo, o plano anterior ele tomando uma facada, depois ele sorrindo um pouco também como se ele soubesse o que destino ele ia ter, assim, né? Tipo, e esse agora o que talvez viesse a acontecer, assim. Ou como se ele tivesse mais um momento aceitando a morte sapo pra que mim, pudesse vir, assim. Ali é o momento que o motorista meio que confia na palavra do Bernie, e o Bernie vai ali e esfaqueia ele, e os dois acabam se esfaqueando. Depois do Bernie morrer, o motorista se levanta com... Uma pessoa normal acho que teria morrido com aquela facada, mas ele tá bem. Ele deixa o dinheiro do lado do corpo do Bernie. Sim. E dirige... sai dirigindo, e é assim que terminamos o filme. Créditos. Não, calma aí. Opa! Tem uma cena que é uma pan... Não é uma... Eu não sei se é um traveling vertical ou uma pan, que ela vai... o motorista tá sentado ao volante com a barriga sangrando e a câmera vai subindo. A câmera vai subindo. Aliás, é um plano muito legal. A câmera vai subindo e a gente vê... Sim. Até a gente enxergar o rosto do Ryan Gosling, só que o rosto dele tá inerte ali, ele não tá fazendo movimento nenhum. E aí a gente fica na expectativa para saber se esse cara tá vivo ou morto, né? E é muito interessante como essa cena funciona com toda a apresentação de personagem que foi feita anteriormente, né? Ela só funciona porque a gente sabe que esse cara é um cara frio que não se movimenta muito. Ele tem poucos movimentos, né? Então a gente fica na expectativa, né? E daqui a pouco não, dá um bom tempo, fica um bom tempo no rosto parado do Ryan Gosling até ele piscar os olhos, né? E aí a gente percebe que ele não morreu. Aliás, eu acho que foi assim que o Ryan Gosling conseguiu o papel dele no Blade Runner 2049. Spoilers de Blade Runner 2049. Jeito, assim, que é tipo... Vai tá no Blade filme, Runner assistam. Esse filme tem 4... não sei. Esse filme tem 4 anos já. Desculpa, não me segurei. Mas enfim, não sei se o Ryan Gosling morre no Blade Runner 2049, mas o final dele é muito parecido, que ele tá deitado no chão e tu não sabe se ele tá vivo ou morto. No Drive, o sistema dele faz Assistam esse filme também. E ele volta à vida e volta a dirigir, que ele é o que é programado pra fazer. Sim. A gente ouve mais uma vez no filme, ele é um verdadeiro ser humano, ele é um verdadeiro herói, na trilha sonora. E daí sim, créditos. Sim. A pergunta que eu sempre faço quando eu assisto o final do Drive é se ele realmente sobrevive ou se ele só tá indo... Se ele vai continuar dirigindo esse carro por alguns quilômetros e morrer. Seria o final cowboy do filme. Tipo, eu acho que isso é uma pergunta que fica um pouco no ar. O filme cowboy que eu me lembro é o cara... Oi? O final cowboy? Eu ia dizer, aí fica na conta da polissemia da arte, tu entende como tu quiser. Pode interpretar que ele voltou pra Irene. Da arte, eu acho. Eu acho que não, acho que ele não voltaria. Eu acho que ele... Não, acho que não. Acho que não. E mesmo, assim, pra levar o tema do cowboy, o final clichê de cowboy é o cara leva a facada, mata o vilão, sai de cavalo e daí tu vê ele indo em direção ao sol e geralmente o cowboy cai do cavalo e créditos, né? É uma cena clássica. Já foi usado várias vezes. Mas acho que também pode passar... esse cara é meio que uma lenda. Pode ser. Sem nome. Ele sai dirigindo meio Mad Max. Tá, ele tá machucado, mas a gente não sabe se ele vive ou morre, se ele vai viver outra aventura, o que vai acontecer com ele. E eu gosto desse final. Eu acho o final...
termina o filme numa vibe legal. Eu gosto. Não, sou totalmente a favor desse final. Apesar que eu acho que ali o confronto dele com o Bernie eu acho meio como é que eu vou dizer? Eu esperava um pouco mais, sabe? E pra mim, entrecortar entre as duas coisas tirou um pouco da atenção, na verdade, da cena. E esse negócio de, vamos antecipar com o sorriso dele enquanto ele é esfaqueado. Ok, é divertido como montagem, até interessante. Mas pra mim cortou um pouco, assim, o suspense que tinha no começo da reunião deles pro final já não tem. Tirou um pouco o foco da cena pra mim. Mas não é, assim, não é problemático, não é algo que eu vou dizer que estragou o filme ou nada assim. Eu sei que o diretor remontou essa cena. Essa não era pra ser a versão original, mas eu não sei como é que é a versão original da cena. Isso eu vi numa das entrevistas que ele fala que o final ele teve dúvidas, assim, e repensou algumas coisas. Esse final não tinha sido o jeito que ele tinha imaginado inicialmente, essa edição final. Chegar como tá. Também não sei. De repente, se mantivesse só a cena deles dialogando, o diretor tem sentido que também a tensão não foi criada como ele queria, e esse foi o jeito de consertar isso. É ok. Pois é, pode ser. Não sei, me sinto me apegando a detalhes agora, não é um problema pro filme. Não é, não. Eu queria destacar, assim, que o final podia ser um pouquinho mais significativo nesse sentido. Até porque tem outras cenas, a cena com o Nino ali tem uma tensão violenta bem maior que essa pra mim. Tem todo momento filme de terror. Concordo. Farol do carro ligando, é toda bem mais dramática. As luzes, tudo. Cara, só queria ressaltar uma coisa. Eu acho que depois de toda essa discussão que a gente teve sobre o filme, eu acho que a gente pode descartar a hipótese de que ele seja um filme vazio, né? Tipo, eu já vi algumas críticas nessa direção, né? O que eu entendo por isso, cara? Eu acho que o Driver é um filme que se destacou tanto pelo estilo, né? Que às vezes as pessoas podem pensar que isso sobrepõe algum conteúdo, entende? E também, claro, evidente que ele é um filme que ele não tem nenhuma questão social aparente, política, ou histórica, geopolítica, realmente não tem questões desse tipo. Mas, cara, ele é um filme que fala sobre o caráter humano, né? Sobre o caráter, tipo, as pessoas não têm o caráter exatamente, totalmente retilíneo em todo mundo. Claro que ele pega um personagem e extremiza isso, né? Leva isso ao extremo. O cara é agressivo, tipo... Mas ele é uma discussão sobre o ser humano, né? Isso é importante para mudar as coisas. Sei lá, a arte tem vários caráteres. Tem o caráter transformador, que eu gosto muito. Tem caráter reflexivo, sensorial. E esse filme é um filme reflexivo sobre o comportamento humano e como conter umas pessoas que têm esse caráter mais agressivo ou algum outro tipo de caráter, contém isso para conseguir conviver em sociedade, né? Então, tem muito conteúdo aí. Pra mim... Não, muito, eu também acho. Tem bastante conteúdo. Não acho que seja um filme só a forma pela forma. Não, pra mim tem alguns elementos que podem ser considerados vazios, como a relação dele com a Irene não é tão mostrada ou tão explicada, não digo, mas tão aprofundada quanto poderia ser. Não chega a mostrar, realmente, como eu falei antes, uma paixão entre eles. É mais ele brincando de casinha com ela. Eu gosto disso. Ele sendo protetor, sim. herói. Mas, cara, eu não acho o filme vazio. Acho que tem muita coisa interessante pra se pensar, se tirar. Inclusive, dá pra fazer a teoria de que o Ryan Gosling é o verdadeiro vilão do filme. E meio que se sustenta até o fim. É possível. Cara, eu acho que daqui a pouco tu vai escrever um spin-off de Drive, cara, com essa história do Stalker. Não, a última coisa que eu quero é fazer mais um Coringa. Realmente. Por favor, não. Mas enfim, considerações finais, Leonardo. Depois dessa experiência toda, depois de todo esse papo, o que tu achou do filme? A gente pode dar notas pro filme aqui? Cara, o nome do nosso podcast é Eu Quero Ver o Filme. A pergunta é, tu quer ver o filme? Boa, tá. Eu quero ver, se pudesse, eu veria esse filme uma vez por semana pro resto da minha vida. Jesus Cristo. Alexandre, o que tu achou do filme? Peraí, tu veria esse filme? Drive é um filme que eu quero ver mais muitas vezes, e eu acho que é um filme que muita gente quis ver, né? A gente falou da influência que ele teve de Taxi Driver. Claro, tem várias diferenças. Todo mundo ressalta as semelhanças, as influências, mas tem
O personagem do Travis Bickle é diferente ali. Tem uma semelhança ali por ser um motorista, pela crescente de violência e tal. Mas ele é um filme que também já influenciou. Por exemplo, tem essa trinca ali, o Baby Driver, do Edgar Wright, que é um filme que tem muito estilo aparente também, e é sobre um piloto de fuga também, né? Então, cara, o Drive é um filme, como eu falei, é um clássico moderno. Eu acho que vale muito a pena ver. Eu acho que eu sou de nós três o que menos gosta do filme, mas não quer dizer que eu não goste. Eu gosto bastante do filme, acho bem legal. E subiu no meu conceito, assim, eu acho que eu era mais bitolado quando eu vi a primeira vez. Dessa vez, algumas coisas sentaram melhor e tendo o contexto de ver filmes do Michael Mann, por exemplo, e ter um pouco mais de familiaridade com o gênero de filmes de crime, eu acho que esse é um filme que acrescenta e dialoga com outros filmes de uma maneira muito legal, assim, principalmente Profissão Ladrão, que eu recomendo todo mundo ver. É um dos meus filmes favoritos agora. Eu sei, eu tenho que assistir ainda, mas eu vou assistir em breve. Estamos terminando mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Por favor, nos siga nas mídias sociais, Twitter, @QueroVerPodcast, Instagram, @Eu Quero Ver o Filme. Você pode me seguir no Twitter também como Rafael_Coelho. Leonardo. @Léo Wittmann no Twitter. E Alexandre. @AL_Rossi no Twitter. E até daqui a 2 semanas. Quem quer falar alguma palavra, uma frase de despedida? Tchau, tchau. Tchau, até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. Porra, Leonardo. Eu te dei a deixa de dizer I drive. E daí corta pra música e seria épico. Eu acho que todos os episódios tem que terminar assim agora. Alguém quer fazer alguma despedida? Tchau. Tchau.